Boa noite a todos, tudo certo, tudo bom, sejam todos bem-vindos. Essa é a Vozes Afluentes. E para quem não sabe, para quem ainda não conhece o Espaço Afluentes, eu digo aqui do que se trata: um espaço de cultura, desenvolvimento pessoal e coletividade. E hoje, nesse bate-papo aqui, que vai começar daqui a pouco, eu estou só na apresentação ainda, o Espaço Afluentes inaugura uma ótima parceria entre o Espaço e a editora Azougue. Essa parceria, dentre outros eventos que a gente vai cobrir, um deles, que vai começar hoje, são os Cadernos de Música. Projeto maravilhoso, desenvolvido pela Azougue, a gente vai falar disso aqui hoje, claro, né? Projeto maravilhoso que já existe há algum tempo e hoje a gente começa essa ótima parceria aqui, tá certo? Então, vamos lá. Nessa live eu vou receber duas pessoas responsáveis por esse maravilhoso projeto, os Cadernos de Música, que é o Sérgio Com e também Leonardo Lixotti. E teremos o convidado mais que especial aqui, que vai nos falar sobre uma fase importantíssima que está num dos cadernos que serão cobertos aqui nesses encontros. O caderno de hoje, como vocês viram no flyer, trata-se de Elza Soares. E para falar de Elza Soares, na verdade a gente vai ter o Pedro Loureiro, que trabalhou muitos anos com Elza e foi responsável pela produção de projetos muito importantes nessa fase tão criativa da Elza. Pois muito bem, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui para chamar o pessoal para conversar aqui comigo. Então vamos lá. Incrível porque o Instagram está numa configuração. Eu preciso da ajuda da Mariana aqui. Você vai precisar me ajudar porque tem aqui uma tela que eu não consigo adicionar ninguém, entendeu? Tenham paciência, por favor, tá? Tenham paciência. Eu não tenho uma tela que está impedindo que eu adicione aqui. Leonardo Lixotti, vamos lá, tá na área, vamos lá. Aqui, onde aqui, ok. Muito bem. Leonardo Lixotti, boa noite a todos. Agora a tela já melhorou. Tinha uma tela aqui na minha frente, eu nunca tinha visto isso, né? Mas agora... Rapidinho, Charles, minha câmera está invertida. Já desinverto, pronto. Estamos aqui. A gente está se entendendo. A câmera não estava invertida até eu entrar na live. No momento que eu entro na live, isso aconteceu outra live que eu participei, ela inverte. Ainda bem que não tem nada comprometedor do outro lado da tela. Tudo bem, cara? Olha, boa noite. Eu confesso que Boa noite, Leonardo. Eu confesso que eu tenho levado um baile do Instagram, porque tem uma versão nova, né? Uma nova versão. Enfim. E aí tinha uma tela aqui que eu não conseguia fazer nada, mas aqui a minha produção aqui acabou de me ajudar. Estou te vendo bem, boa noite. Temos que incorporar esse bate-papo mais duas pessoas, né? Pedro, por favor, apareça. Falei com o Pedro falei com o Pedro agora, há 1 minuto, ele já estava preparado aqui, já estava a postos. Pedro, dá um alô, fala, estou aqui para ficar mais fácil para o Charles te chamar. Bom, só para isso mesmo. Oi, Cristiana, tudo bem? Sérgio Com também. Cadê Sérgio? Esperando aqui todo mundo para a gente começar esse bate-papo. O Pedro vai falar primeiro, nós três vamos conversar com o Pedro, vamos conversar. Pedro Loureiro, estou aqui. Estou aqui, peraí. Peraí, Pedro, já vou, ok, vamos lá, já estou te incluindo. Só vai faltar o Sérgio para completar o time, para completar o Sérgio quarteto, já deu o sinal de vida aí também. Oi, Pedro, tudo bem? Olá. Quarteto fantástico, olá. Está quase completo. Peraí, mais Sérgio, e aí a gente... Acho que eu tô com a luz ruim aqui, enquanto isso vou pegar uma luzinha, tá? Só uma luzinha. Tá ótimo, valeu, valeu. Agora sim. Sérgio, câmera invertida também. Uma maravilha, né? Agora sim. Eu acho que isso entrega a nossa idade, né? Quando a gente entra com câmera invertida. Nunca tentamos esconder, né? Não, ao contrário, eu sou o primeiro a dizer a minha, sou de 1960, 9 de julho de 1960. Boa noite, então, agora. Leonardo, seja muito bem-vindo. Pedro, seja muito bem-vindo. Você e Sérgio, seja bem-vindo. De novo, então, temos aqui em cima comigo o Leonardo Lixotti, um grande jornalista, uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande há muitos anos,
me considero agora seu colega, agora que eu estou mais perto da sua profissão do que estava antes, né, Leonardo? Somos colegas. Somos. Temos aqui o Sérgio, que é um dos, vamos dizer assim, os mentores da editora Zoug, que faz lançamentos primorosos, importantes, em várias áreas, cinema, música, poesia, há muito tempo, e a gente vai falar já já como começou essa ideia do Cadernos de Música, uma ideia primorosa, como eu disse aqui na apresentação. Pedro Loureiro, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Vozes Afluentes, muito bom ter você aqui, boa noite. Uma boa noite para vocês também, eu só vejo gente fantástica nessa live, estou me sentindo aqui um pequenininho, um passarinho invadindo aqui. Então eu peço, antes de mais nada, licença. Eu só vejo ídolo aqui, só vejo gente fantástica, que eu tenho o prazer de ser amigo de alguns de vocês. Mas estou aqui para colaborar. E o Lixote sabe, eu não sou muito bom com as câmeras, eu sou de bastidor, mas estou aqui com o maior prazer do mundo para falar com vocês. Muito feliz de vê-lo, cara. Muito feliz de vê-lo, assim, a gente já há muito tempo que a gente não se encontra, muito feliz de encontrá-lo e obrigado por ter aceito o nosso convite aí, em louvor e honra da nossa grande Elza Soares. Tô com ela aqui. Ela mesmo. A nossa rainha. Tô vestido de Elza Futebol Clube. Para falar dela é sempre, né? A gente engole a timidez, sim, engole tudo e vamos para frente. Sensacional. Muito bem. Então, rapidamente, então, de uma forma mais sucinta, pediria que Leonardo Lixote e Sérgio dissessem aqui para as pessoas que estão nos assistindo o que são os cadernos de música. Explica aí, Sérgio. Então, os Cadernos de Música é uma coleção que se iniciou há 2 anos atrás. Ela começou exatamente junto com a pandemia. Em março de 2020, a gente, cada um isolado em sua casa, decidimos lançar a coleção no ar. E acompanhou esse processo da pandemia toda, quer dizer, a gente só pôde brindar realmente há poucos meses atrás os livros todos que saíram. Demorou muito para a gente poder se encontrar ao vivo para brindar todo mundo, fazer a equipe toda editorial se encontrar. E nesse período publicamos 25 livros de música brasileira, o que junto com os 2 que estão aí para sair, transforma na coleção mais ampla de música brasileira contemporânea, quer dizer, e tem muito para sair pela frente ainda, mas já tem esses 25 títulos que alternam, né, entre grandes nomes da música brasileira e contemporâneos. A ideia do projeto era abrir espaço para contemporâneos também e criar uma bibliografia consistente, ampla e acessível sobre esses grandes nomes da música brasileira. Para isso, a gente pensou em uma coleção que unisse ensaios biográficos, né, perfis biográficos, ensaios introdutórios sobre a obra desses músicos e entrevistas, ou sempre o que possível, inéditas, mas quando não possível inéditas, quando foi no caso do Tom Jobim, Vinícius, dos nossos já idos, a gente selecionou entrevistas raras e maravilhosas, assim, tipo Tom Jobim foi uma entrevista do Zenir Ventura, por exemplo, raríssima, fora de catálogo há 30 anos. O Vinícius fez o depoimento para o MIS e assim vai, quer dizer, teve essa preocupação. Antes de falar da Elza, só queria falar que a gente está entrando num outro momento da coleção. Ela começou como assinatura, ela não vai ser para assinatura mais, agora é comercialização normal em livraria, especialmente em livrarias digitais, Amazon e companhia. Isso abre possibilidade das pessoas adquirirem com mais facilidade os livros, eu acho que vai ser bem interessante isso, e também de fazer uma divulgação mais ampla, e também ela se tornou internacional, quer dizer, é uma coleção que ela já tinha esse desejo e ela agora está se realizando como desejo, e ela virou internacional nos 2 sentidos. Os livros serão traduzidos para português, para espanhol e inglês, inicialmente, até tem negociações com outras línguas, mas inicialmente por essas línguas. Serão publicados na América Latina a partir da Tucam, do Cristian, que está aqui conosco ouvindo, e é um parceiraço, e que tem uma parceria no Chile, mas que abrange Argentina, Uruguai, México e Espanha. Será publicado em Portugal e será publicado nos Estados Unidos em inglês. Então, quer dizer, vai ser o primeiro trabalho realmente efetivo e consistente, permanente,
de internacionalização desse conteúdo sobre a música brasileira. Isso eu acho uma coisa bem interessante, é bastante original e inovador, e algo a ser, assim, acho que defendido. Quer dizer, a gente está querendo criar uma bibliografia de música brasileira muito consistente e internacional, quer dizer, para um público amplo, e não só aqui, né, da cultura local. Junto com isso, tem o outro lado da história, né, a outra mão, que nós vamos publicar vários livros desses países também, especialmente, né, não necessariamente dos Estados Unidos, da América do Norte, mas muitos livros, tanto latino-americanos. Nós estamos publicando Mercedes Sosa, Violeta Parra, Vítor Jara, Charly Garcia, estamos publicando uma série de autores chilenos, argentinos já. Em Portugal já negociamos, vamos publicar a Teresa Salgueiro, que era cantora da Madre Deus, o Sérgio Godinho, um grande nome da Revolução dos Escravos, Zambujo, estamos falando Carminho, tem uma série de autores contemporâneos e clássicos portugueses que vão entrar, e também estamos negociando autores africanos, não só da África lusófona, mas especialmente da África lusófona, Cabo Verde, Moçambique, Angola. Então, eu acho que vai ser uma coleção muito interessante de criar um diálogo, de gerar um diálogo entre os países. Acho que é uma coisa que falta muito, são países irmãos, ou pela língua, ou pela geografia, ou pela cultura, e que precisam estabelecer esse diálogo de uma forma mais permanente. Então, acho que é isso. Em linhas gerais, é isso. Estabelecer, né, eu diria. Tem que estabelecer, porque não está estabelecido, né? Ou se está, não acontece como a gente gostaria que estivesse. Eu acho que isso acontece no backstage, talvez, assim, ou em um outro festival. O que eu fico pensando é que acontece muito enquanto evento e não enquanto um processo longo, duradouro, uma permanente encontro, uma troca permanente, que não é só um festival aqui, um encontro ali, uma reunião de show ali. A gente quer todo mês, a gente quer o tempo todo que seja feito esse diálogo. Para fechar, só para fechar, acho que é importante falar, nós temos parceiros nesses lugares, e esses parceiros são maravilhosos. Então acho que é legal falar que a Violeta é nossa editora na Argentina, ela foi uma colaboradora assídua da Bravo, chegou a fazer livros de entrevistas com músicos brasileiros lá na Argentina, publicados na Argentina, é uma difusora da música brasileira na Argentina, é uma super pesquisadora. O Christian, no Chile, também conhece mais de música brasileira que muitos amigos meus daqui, toca pandeiro. O Darian Lamen, que é um americano, também é pandeirista, tem uma banda de chorinho e é uma figura incrível que estuda música paraense, estuda aparelhagem, é uma figura maravilhosa. A Lia Pereira, que está em Portugal, é incrível editora da revista Blitz, trabalha com o Jornal Expresso, é uma figura muito boa de pensamento sobre a música portuguesa e muito aberta a discutir a música brasileira em outros países. E o Ivan Lima, o Ivan Dib também está com Portugal com a gente, é um pernambucano português que também tem uma relação muito boa, um estudo sobre a canção de intervenção muito bem feita. Então nós estamos estabelecendo esses diálogos que também são diálogos editoriais, quer dizer, a gente quer permanentemente estar em troca, estar conversando com as pessoas, de preferência publicamente conversando, ter podcast, ter live, estar abrindo essa troca também para esse espaço editorial, né? Acho que é isso, só eu vou passar porque eu já falei muito aqui. Muito bem. Leonardo, você faz parte do corpo editorial, né? Sim, sim. A gente conceituou essa história, foi a partir de um pedido do Sérgio, a gente conceituou essa história junto, pensou nos nomes que seriam importantes e originalmente, né, nomes que tem a Elza junto com, sei lá, a Anelisa Assunção, o Vinícius de Moraes e Kiko Dinucci, Letrux, Ava Rocha, então nomes contemporâneos e nomes consolidados, né, grandes nomes. E a Elza, assim como o Sérgio estava falando, as entrevistas a gente teve ao máximo as pessoas que estão aí, a gente quis entrevistá-los, né, pessoalmente, para trazer entrevistas inéditas, e a Elza foi uma dessas pessoas. A gente entrevistou a Elza há cerca de 3 anos, né? Fomos lá na casa dela, o Pedro generosamente fez essa ponte e a Elza recebeu a gente, o Pedro estava lá, o Pedro inclusive aparece
no volume, na entrevista, quando a gente começa a comentar das coisas que a Elza estava escrevendo, que tem isso, né? A Elza, dos cadernos da Elza, e o Pedro mostra os cadernos, a gente conversa um pouco sobre esses escritos da Elza. Você podia falar um pouco disso, né, Pedro? Desses cadernos que a Elza deixou. Posso, só que, Pedro, só antes de, eu queria só complementar que eu esqueci, não esqueci, eu fui tão, é importante falar que o Lixote e o Charles Gavin estão na equipe editorial também, assim como o Paulo Almeida e a Ana Paula Simonassi, quer dizer, eu acho que, como estão aqui presentes na live, eu até esqueci de citar Lixote e Charles Gavin, que são parceiraços editoriais, peço desculpas e passo a voz para complementar isso. Vai lá, Pedro. Prazer, é um prazer estar com vocês, é um prazer falar da rainha. Primeiro eu quero falar de gente linda que eu estou vendo aqui na live, o Evandro, eu estou vendo a Vanessa Soares, a primeira neta da Elza, minha amiga querida, produtora aqui do escritório também. Estou vendo a Carol, essa diretora genial de uma das obras mais lindas sobre Elza Soares, que é o Elza e Mané, Amor em Linhas Tortas, é uma coisa maravilhosa. Estou vendo aqui vários fã-clubes da Elza acompanhando. Tô morrendo de vergonha, vambora, mas é isso mesmo, é por aí mesmo. Não precisa. Tô vendo muita gente bonita aqui que não vai dar para cumprimentar todo mundo, mas tô muito feliz. Carol se manifestou ali. Eu quero contar uma coisa para vocês antes, em primeira mão. Nós recebemos a coleção inteira, né? Recebemos a coleção toda. E eu e Elza tínhamos uma coisa que era o seguinte: a gente ficava brigando para ver quem ficava com os livros. Sempre foi assim, a vida inteira. Esse é meu, esse é seu, esse é meu, aquela coisa toda. E o livro dela, que o Charles acabou de mostrar, o volume dela, era um livro de cabeceira dela, que ela contava sobre essa história. Virou um livro de cabeceira, porque ela adorava esse livro. Então, até os últimos dias da rainha, ela teve ali do lado. Era uma fonte de consulta dela mesma. Ela sempre falou sobre isso. E falar sobre Elza é muito especial para mim. Mas ainda é muito doloroso para mim. Eu tenho que contar para vocês. Porque é muito mais que a minha artista. Quando a Elza foi embora, quando a Elza se encantou, foi continuar o trabalho lá no outro plano, eu não perdi uma artista. Eu perdi minha amiga, eu perdi minha mãe, minha filha, minha companheira. Eu perdi uma mulher genial que muitos de vocês tiveram a oportunidade de conviver, e que vocês sabem o que eu estou falando, e eu tive o privilégio de conviver. Foram 7 anos de uma convivência extrema, de se falar todos os dias, e quando não se falava todos os dias, a gente se falava por live, né? Fazia uma livezinha ali no WhatsApp, mas era tudo. Era mensagem de manhã para saber se eu tinha me alimentado bem no café, e o almoço. Então era uma coisa muito maior do que falar de artista e empresário. Eu acho que empresário é cargo, né? Eu sou empresário artístico, mas acho que empresário é cargo. Acho que o que vale mesmo é o quanto a gente se torna uma ferramenta para colaborar com o artista. Eu acho que, inclusive, eu vou aproveitar esse espaço para falar isso aqui. Os meus pares, o nosso setor precisa resgatar isso. Precisa resgatar o convívio com o artista, entendendo o artista como uma pessoa humana, com as necessidades, com os medos, com as inseguranças, com as genialidades que ele tem, mas entendê-lo como uma figura humana. Porque aí você se torna parceiro daquele artista e fica mais gostoso. É assim com Elza, foi e será sempre assim com Elza, é assim com o Renegado, foi assim com todos os outros artistas nossos. Dá um oi pro Fabrício, que está aí também. Vi que tem uma artista incrível, que chama Esther, uma artista carioca. Se liguem nesse nome, gente. Essa menina é um furacão, uma coisa impressionante. E esse convívio com Elza era algo muito além da arte. Mas ele era pautado pela arte. Nós começamos há 7 anos atrás. Fizemos 7 anos de extremo convívio. Éramos amigos antes. Mas a partir de Mulher do Fim do Mundo, uma coisa que eu não sei se as pessoas sabem muito bem, mas quando eu começo a trabalhar com Elza, eu começo como diretor de marketing e planejamento estratégico. Ali, na Mulher do Fim do Mundo. Eu começo um pouco antes da Mulher do Fim do Mundo, quando ela assina o contrato com o Castrup para fazer o disco, que a princípio seria um disco de releituras, essa coisa toda, releituras de sambas incríveis, e a Elza
fala que quer fazer um disco de inéditas, era o desejo dela, e aí eu assumo como diretor de marketing e planejamento estratégico. E o que eu fiz? Eu resolvi enxergar a Elza publicamente como eu sempre enxerguei. Que me desculpem todas as outras, mas a Elza para mim é a maior desse país. Quiçá do mundo. Quiçá do mundo. Elza... Você não está sozinho, a BBC também acha, Pedro. É isso, Charles. E Elza... Continue. Ela é de uma genialidade, é uma mulher genial em tudo. Em tudo. Em tudo que ela faz, em tudo que ela fez, a Elza sempre foi genial. No bom humor, que poucas pessoas sabiam que ela tinha, uma mulher muito dinâmica, que fazia piada sobre ela mesma, piada sobre a vida, na maneira de protestar com amor. Elza não queria pôr fogo em ninguém, Elza queria protestar com amor. Ela sempre falou, Pedro, eu preciso protestar como uma mãe protesta, ou seja, a favor de alguém. O disco Deus é Mulher, que eu tenho a honra de ter sugerido esse nome para ela, o disco chamaria Nervosa, para você ter uma ideia. E aí, numa conversa, a gente estava indo para Salvador, numa conversa eu falei, Elza, o machismo nos fez entender que a mulher, quando é valente, a mulher, quando se impõe, ela ganha o nome de nervosa. Ela ganha o rótulo de histérica, de nervosa. E não é isso. Não é isso. Eu acredito que Deus é mulher. E ela me olhou e falou assim, menino, genial, Deus é mulher. Não o gênero mulher, mas Deus é a energia que faz a gestação de todas as coisas. E só uma mulher para saber como gestar alguma coisa, né? Então, a Elza sempre foi essa mulher muito, muito, muito à frente do tempo dela. Para você ter uma ideia, a gente tinha os apelidos internos, né? E ela me chamava de cachorrão, aquela coisa toda. E ela falava comigo assim, cachorrão, você é velho. E eu falava, sim, sou muito mais velho que você, de cabeça. Porque a Elza é muito mais moderna do que eu. A Elza é muito mais à frente do que gente que eu via ali nascer. E a Elza fazia um feat com fulano, fazia um feat com Beltrano. Parava e explicava para as pessoas. Às vezes para gravar chamada de single novo. Aí você pegava aquele artista ainda em começo de carreira, mas já com um nome muito forte nas redes sociais. E a Elza falava, não, peraí, deixa eu te explicar como faz a chamada. Uma chamada para Instagram, que a gente vai olhar e vai pensar que uma mulher de 91 anos, de 90 anos, de 89 anos, vai ter dificuldade com a ferramenta. Zero. Elza dava baile. Elza é aquela mulher que a facilidade dela de aprender as coisas era absurda. Sempre foi muito autodidata para tudo. E não tinha segredo com ela. Ela aprendia uma plataforma, ela aprendia não a mexer no Instagram, mas ela aprendia a usar o Instagram da maneira correta. Cara, era uma coisa, era um sucesso. O Instagram, no outro dia ela falava, Pedro, eu falei com fulano, com Beltrano, com ciclano, com Lixote ela falava pelo Instagram, pelo direct do Instagram. E já plantei umas coisinhas, agora tá contigo. Ou seja, uma mulher genial, uma mulher à frente do tempo. Né? E eu tive o privilégio de viver a partir de Mulher do Fim do Mundo. Eu me torno empresário dela, inclusive, sob a batuta e o desejo dela, porque ela me faz essa proposta. E eu falei, Elza, eu não me sinto capaz de algo assim. E aí ela falou assim, você é capaz sim, eu vou te provar. Bom, dias depois eu havia marcado uma entrevista para ela no Pedro Bial e ela me apresentou como empresário, como decisão dela. Ou seja, a Elza sempre foi assim. Ela fazia aquilo que ela achava que era interessante e sempre muito certeira. Então, quando eu assumo ali a Elza para cuidar da carreira dela, eu faço uma loucura, porque eu vou falar essa palavra, mas nem é isso. Eu agradeci e dispensei a equipe toda, assessoria de imprensa, redes sociais, marketing, planejamento, e eu resolvi concentrar 100% do trabalho da Elza. Venda de show, estratégia fonográfica. Eu não preciso ficar falando sobre isso, mas as pessoas sabem que quando eu assumo Elza, hoje em dia enxergar Elza no patamar que ela está, no lugar que ela está, é algo que deixa difícil saber aonde ela estava há 7 anos atrás. E quando eu assumo Elza, eu estou assumindo Elza num momento muito difícil da carreira dela. Ali sem gravar há muitos anos,
eu não vou ser indelicado, mas com valores de shows, de cachê de shows, que nem alguém que está começando agora, que não tem experiência com música, cobraria. Elza, as pessoas falavam de Elza pelo prisma da plástica, da mulher negra que apanhou, da mulher que sofreu machismo e racismo. E eu falei, cara, isso está tudo errado. Isso está tudo errado. Essa Elza que a juventude está conhecendo agora não é a Elza. Então nós vamos fazer o seguinte, eu falei com ela, amor, eu vou te apresentar um planejamento de carreira. Ela, que é isso, menino? Que bobagem. Não precisa disso. Eu falei, eu vou te apresentar um planejamento de carreira e você me conta o que você acha. E aí, Charles, eu fiz no PowerPoint um planejamento. Tudo que você está vendo hoje em dia, eu tenho orgulho de falar que eu desenhei. Da biografia, que eu assino com o Zeca Camargo, a coordenação de conteúdo, da biografia, a trilogia de discos, ao filme que vem aí com Thaís Araújo fazendo a protagonista, ao documentário do excelente, do querido Eric Rocha. Tudo isso eu havia desenhado para ela. E ao fim da apresentação, ela olhou bem no meu olho, com aquele olhar Elza de ladinho, aquela coisa, né? E falou assim, você acredita nisso aí? Aí eu gelei. Mas eu gelei que eu acho que eu tenho a sensação que se eu mexesse o pé, meu pé quebrava, de tanta aflição que eu senti naquele momento. E aí eu falei, acredito. Ela falou, então vamos embora, pega na minha mão, porque você acredita mais em mim que eu mesma. Naquele momento, eu havia percebido o que o país tinha feito com a Elza. Naquele momento. Porque tirar a crença em si mesmo de uma Elza Soares, o Brasil teve que ser muito cruel para fazer uma coisa dessas. E aí passou a ser um objetivo de vida. Passou a ser um desejo de vida. Passado tudo isso, feito todos os projetos, colocado Elza no patamar que ela precisava. E olha, eu vou falar uma coisa com vocês. Eu não fiz nada. Eu coloquei a Elza na vitrine. O que eu fiz foi mostrar a Elza. A Elza é a genial. A Elza é essa mulher fantástica. O que eu fiz foi mostrar. E aí eu usei tecnologias para mostrar. Mas depois de fazer isso tudo, depois de ter esse momento todo, na partida da Elza, ela me deixa no testamento como curador exclusivo do legado material e imaterial dela em 100%. Ou seja, ela ficou feliz com o meu trabalho, né? Ela ficou feliz com a minha entrega para ela, com a minha amizade. E aí eu ganho essa honra de levar o título de o último empresário de Elza Soares. Ela teve 68 empresários, né? Ela sabia o nome de cada um deles. Elza sempre teve uma memória muito fantástica. E aí quando eu sair da minha vida, né, quando eu deixar a minha vida, eu vou levar isso comigo. Ou seja, uma mulher que amarrou do jeito que quis a vida dela, ela sempre fez do jeito que quis a vida dela. E o Lixote foi um dos responsáveis por toda essa construção aí de carreira da Elza dos últimos 7 anos, o que a gente chamava de primavera. Internamente a gente chamava de primavera da Elza. A gente falava, amor, a sua primavera. E ela ficava muito ansiosa para ver as críticas do Lixote. Ansiosa, mas ansiosa de ficar trêmula. Pedro, Lixote, vai sair a crítica do Lixote, pelo amor de Deus, deixa eu ver o que há. E o Lixote sempre muito generoso e muito cuidadoso, sem proteger a amiga dele, né? Que todo mundo sabe que o Lixote era amigo de Elza, mas sem proteger a amiga dele, ele falava o que era aquele disco. E aí mostrava essa genialidade da Elza para que todo mundo pudesse ver. Então eu falo o seguinte, que hoje em dia eu tô vivendo esse momento de falar sobre a Elza em alguns canais, em alguns lugares, no documentário mesmo, né? Elza e Mané, eu fecho ali as entrevistas falando e tudo mais, mas eu não sou nada mais do que uma ferramenta. Eu era uma ferramenta há 7 anos atrás, eu fiquei 7 anos sendo uma boa ferramenta para ela, e eu vou ser uma ferramenta até o fim da minha vida, para ela e para todos os artistas que eu trabalhar. É esse o meu papel na música. Muito bem. Eu posso falar com conhecimento de causa, porque acho que falta muita... o cargo de empresário no Brasil é muito difícil de encontrar, de sincronizar,
de trabalhar com pessoas assim que entendem exatamente o que você quer e o que você precisa fazer. Eu falo isso com conhecimento de causa, né? Por conta de 25 anos que estive na estrada com os Titãs, e essa é uma das questões que a gente sempre debatia, né? O empresário certo para você, né? Enfim, acho que a gente tem, certamente o mercado sofre com a falta de pessoas assim, sintonizadas, né? Em sintonia, né? Na mesma frequência que um artista, que outro artista, assim por diante. Mas eu queria puxar um pouco essa conversa para a música, que acho que as pessoas estão querendo saber também sobre esse lado musical. A pergunta começa pelo Pedro, mas é para todo mundo responder, né? Uma das coisas legais, uma pequena introdução antes da pergunta, uma das coisas bem legais que eu estava checando aqui ontem, me preparando para a gente bater esse papo, e reli o livro novamente. O ótimo ensaio do Sérgio, que está aqui, e também a entrevista que o Lixote fez com outras pessoas que estão nesse livro. Foi eu, o Sérgio, fomos editores. Eu, o Sérgio, a Ana, os editores do caderno, estivemos lá. Muito bem. E à medida que você vai lendo o livro, o que vai acontecendo é o seguinte, aconteceu comigo, deve acontecer com outras pessoas, né? Você vai ficando com vontade de ouvir os discos da Elza. Então eu parava a leitura para ir ouvir. Porque à medida que você vai avançando, né, no ensaio, o ensaio vai dando dados da carreira de uma maneira dinâmica, importante, é um ensaio muito bem feito, muito bem construído, quase uma linha do tempo da carreira em forma de prosa. Enfim, então eu fiquei com muita vontade de ouvir os discos da Elza e fui fazer isso de novo. Né? Fui fazer isso de novo, não deu para ouvir toda a discografia porque seria impossível, eu estaria até agora ouvindo. Mas eu fui pensando algumas faixas ali só para, enfim, me inteirar mais ainda da obra dela, se é que isso é possível, né? Então, nesse período, Pedro, que você ficou com ela, né? Você entrou em 2015 praticamente, né? Com a Mulher do Fim do Mundo, quer dizer, 2015 é o lançamento do disco. Você deve ter começado a trabalhar com ela um pouquinho antes, né? Eu comecei com Elza Canta e Chora Lupe no final de Elza. Na verdade, a gente começou as conversas quando ela lançou o show Elza Canta e Chora Lupe, que foi o antecessor de Mulher do Fim do Mundo ali. Ok. Muito bem, mas foi um período muito produtivo da Elza, como artista, como cidadã, sobretudo como cidadã, né? Muito produtivo, muito intenso. Eu fiquei pensando, nós temos a Mulher do Fim do Mundo, nós temos a Deus é Mulher, e depois nós temos Planeta Fome. E mais algumas coisas que andaram saindo agora da Elza aqui pelo selo Deck Disc, né? E a pergunta é a seguinte, como é possível, como é que a Elza conseguiu fazer discos tão bons na sequência? Isso é muito difícil numa carreira, né? E ela conseguiu. Por quê? Charles, porque a Elza se preocupava com aquilo que ela cantava. A Elza se preocupava com a mensagem que ela falava para o povo dela. Se a gente falar de show, foram 6 para 7, porque o último a gente não conseguiu ir para a estrada, mas foram 6 shows nesse período de 7 anos, ou seja, praticamente um por ano, em que todos foram escolhidos como o melhor show do ano por algum veículo. Aí foi Mulher do Fim do Mundo, Deus é Mulher, Planeta Fome, uma pancada de singles, sendo que um deles foi O Tempo Não Para, a releitura de O Tempo Não Para, em que ela ganhou disco de ouro pela DEC, foi um estouro aquilo. Entre outras coisas, foi Você, Fui Eu também, que é uma música que ela gravou com a Lineker, foi a abertura de uma série também global, que também deu disco de ouro para ela e tudo mais. Entre outros singles e outras participações incríveis. Não contente com isso, antes de partir, a Elza deixou um DVD, que eu sou suspeito para falar, porque eu sou diretor-geral do DVD, isso era um projeto particular. Mas eu quero que vocês assistam. É um DVD documental. É uma preciosidade. Primeiro que quando a gente olha aquela mulher cantando, aquele absurdo, exatamente 18 horas antes de falecer, você não acredita nessa história. Você fala, não, para alguém ter falecido, ela sofreu um acidente, uma outra história. Não, ela decidiu ir embora e está tudo certo. Ela canta um absurdo, ela se entrega, ela desconsidera as limitações físicas impostas pelo problema na coluna. Então ela se joga, ela dança, bracinho, mãozinha para cá, mãozinha para lá. Ela faz toda a entrega, ela deixa um DVD documental maravilhoso, gravado no Teatro Municipal de São Paulo, como ela mesma falou. Pedro, eu já fui impedida de cantar nesse teatro.
Hoje em dia eu tô com uma equipe aqui de quase 300 pessoas só para me filmar, só para olhar para mim aqui dentro. Então ela ficou muito satisfeita. Inclusive o DVD documentário, eu vou dar um spoiler aqui, acho que o Rafa Ramos vai me matar, mas eu vou dar um spoiler, que ele abre com a última entrevista que ela deu uma entrevista para o Cassius Cordeiro, genial diretor cinematográfico do DVD, em que ela fala um pouquinho e ela termina falando assim: eu tô cansada, mas eu tô feliz, cara. Eu tô feliz como há muito tempo eu não me sinto. Ela estava realizada, ela estava simplesmente realizada. E como se não bastasse, a Elza deixa um disco que eu vou ousar dizer que é possivelmente um dos melhores discos da discografia da Elza. O nome do disco é No Tempo da Intolerância. Eu vou dar esse spoiler aqui na live, em primeira mão. O disco chama-se No Tempo da Intolerância, com 5 músicas compostas por Elza. Uma delas, inclusive, Elza e Dona Ivone Lara, para vocês terem uma ideia. E aí tem tudo. Tem Pitty, tem Rita Lee, a última música que a Rita Lee fez antes de descobrir o câncer, que pelo que eu vi, ela se curou, graças a Deus. E é um disco que a Elza falava o seguinte: Pedro, eu acho que com esse disco eu consigo, de maneira muito independente, falar aquilo que eu sempre quis falar. E ela gravou esse disco, ela terminou de gravar esse disco uns 22 dias antes de falecer, mais ou menos. E aí, o que acontece? Mulher do Fim do Mundo é um disco genial. Bom, não sou eu quem estou falando, né? É um disco 5 estrelas, um disco que ganhou Grammy, um dos mais premiados da década, aquela coisa maravilhosa. Mas era um disco que Elza teve muita colaboração para fazer junto. Castrup, e a turma toda, né? A vanguarda paulistana toda, aquela galera fantástica, Rômulo Frois, aquela turma incrível. E aí vem Deus é Mulher, a mesma turma ali, capitaneada pelo Castrup. Depois vem Planeta Fome. E a Elza sempre falava: eu quero fazer essa trilogia, para eu fechar a trilogia da maneira que tem que ser, mas o meu próximo disco, eu vou trazer uma Elza um pouquinho mais carioca e um pouquinho mais, como ela falava, ela não falava corajosa, atrevida. Ela falava: eu vou trazer uma Elza um pouquinho mais atrevida. E é um disco que o Brasil precisa escutar. O Brasil precisa escutar. A gente não poderia falar isso nessa live, não, mas eu vou falar. É um disco que, se ele chamasse Fora Bolsonaro, ele teria o mesmo efeito de No Tempo da Intolerância. É bom que saia antes de outubro, né? Sai antes de outubro. E aí, Charles, uma coisa super legal é que eu mantive... Várias pessoas perguntam. Pode falar. Fala aí, Pedro. Eu mantive exatamente o cronograma que eu fechei com ela. Eu mantive as datas, o cronograma. Ele foi pensado. Quando sai? Sai dia 27 de agosto, se eu não me engano. Okay. Elza faria o show do Rock in Rio, que nós vamos fazer, mas é o Power Elza, né, com sete figuras femininas fazendo Elza ali. E aí esse disco seria, a estreia dele seria no Rock in Rio. E a Elza falou: Pedro, eu preciso lançar esse disco antes das pessoas votarem. Porque Sim. Se eu tocar uma pessoa, para mim já tá jóia, para mim já tá bem. Então, respondendo a já valeu a pena. Já valeu a pena. Respondendo a sua pergunta, Elza fez trabalhos geniais porque ela não tinha a pretensão de que fosse genial. Ela queria fazer arte. Ela queria fazer o melhor da arte. Ela queria fazer a melhor entrega dela. E, Charles, era impressionante, porque no Deus é Mulher, por exemplo, nós tínhamos um episódio que era um episódio aflitivo para mim, porque o cargo de empresário ele traz responsabilidades. Ainda mais empresário, Elza nunca foi idosa, mas ainda mais empresário de uma mulher com uma idade já avançada e limitações físicas Sim. muito, muito peculiares, né? Então eu era o tal do freio dela. Eu falava: meu amor, não, vamos parar um pouquinho, não vamos gravar. Ela: vamos lá, menino, tá muito mole, vamos embora. E aí ela gravou o disco Deus é Mulher todo, foi para casa escutar as vozes. Eu tava com ela, vim para minha casa, ela me ligou e falou assim: dá um pulinho aqui em casa para falar com você urgente. Eu falei: meu Deus, desci. Elza morava na Atlântica, a gente mora em Copa. Desci, a hora que eu cheguei para falar com ela, ela liga pro Rafa, apaixonada com o Rafa, liga pro Rafa e diga ao Rafa que eu quero regravar todas as vozes. Charles, foram 2 meses gravando voz. Aí eu falei: meu Deus. E isso, a gente estava com o prazo super esgotado. E ela não queria que mudasse o prazo de lançamento. Vamos gravar.
ela fez um intensivo de uma semana que no final ela não estava valendo nada. Como ela mesma dizia, eu tô quebrada, eu não tô valendo nada. Mas ela regravou todas as vozes. Sabe por quê? Porque ela falou que esqueceu o S em algumas frases. Então, quando ela falava o vamos, ela tinha que escutar o vamos, o SX dela. Sim. Se ficasse vamos, ela não queria. Ou seja, a Elza fazia arte primeiro para gostar. Ela sempre falou isso, eu faço arte para eu gostar, para eu me sentir bem. E segundo, para tocar meu povo. Se eu não ofereço o melhor que eu posso fazer para o meu povo, então não é arte, Pedro. Eu preciso fazer o melhor. Sim. E nessa humildade, essa mulher fez geniais trabalhos. Sem querer, porque isso é uma coisa que tem no nosso setor, e muito mais agora, né? Com as redes sociais, com essa internet muito presente, em que o disco começa a nascer com a vontade de que seja um sucesso ou que ganhe um Grammy. Então, os artistas, alguns deles, não todos, mas eles começam a fazer uma música, começam a montar um disco, pensando no sucesso que ela vai fazer. A Elza, Mulher do Fim do Mundo, Charles, ela chegou a falar que ela acreditava que esse disco ia ficar no âmbito das universidades. Ela falou, Pedro, isso é para estudante de universidade, porque os temas são muito, muito delicados, eu toco de uma maneira muito firme. Quando ela gravou Maria da Vila Matilde, ela falou, ela ria e falava, gente, como o jeito dela, só eu mesma para gravar uma música dessas e ninguém me atacar e falar que é um jingle. Era a risada dela, né? Porque era isso, né? Era um discurso muito direto. Agora isso parece tão normal, eu fico olhando para isso parece tão normal, mas eu vou falar com vocês. Há 7 anos atrás não era normal. Cadê meu celular? Eu vou ligar 180. Isso não era normal. Isso não era. Não era normal um disco se chamar A Mulher do Fim do Mundo. Ou seja, ela inovou de novo. Ela veio inovando. Não era normal. Quando a Beyoncé faz o primeiro contato com Elza, ela fala sobre o disco Deus é Mulher, porque ela fala, não é normal uma brasileira colocar o nome de disco Deus é Mulher sem ter medo de tomar pancada. E a resposta dela era categórica. Ela, minha filha, eu já tomei tanta pancada nessa vida que mais uma ou outra não vai me fazer doer, não vai me fazer diferença. Então, a genialidade da Elza era uma genialidade despretensiosa, sem querer ser alguma coisa. Ela simplesmente era Elza. E eu guardada a minha insignificância, mas eu estudei muito de Elza, que eu sou fã, eu falava com ela que eu era fã de Elza, da atriz. Pouca gente sabe que Elza foi uma excelente atriz e que fez filmes incríveis, junto com Mazzaropi e tudo mais. E eu era fã daquela Elza, daquela atriz que cantava, né? Então eu mergulhei nessa obra da Elza muito antes de conhecer Elza. Mergulhava nessa obra dela. Agora, oi? Só uma pergunta, eu achei interessante você falou do regravar a voz. Eu sempre tive essa curiosidade. Ela também dava pitaco sobre os instrumentos, do instrumental? Ela também pedia para trocar? Ela falava, cara, esse arranjo? Ela se mexia em relação ao instrumental também ou ela deixava para a voz a intervenção dela? Não, Elza interferia na divulgação. É desde a divulgação que sai, quais são as palavras que saem no release de imprensa até o arranjo. Vou dar exemplo para vocês. Eu tenho a honra de ter sido compositor da música Dentro de Cada Um, que é do disco Deus é Mulher. Essa música foi até indicada lá, junto com o disco ao Grammy e tudo mais. E aí, chegou um arranjo para a Elza desenhou o arranjo, porque ela é quem desenhava os arranjos dela. E era literalmente assim, ó, olha, aqui eu quero um trompete fazendo, aqui eu quero uma bateria. Ela fazia com a boca. Eu tenho vídeos da Elza fazendo isso, falando com o Rafa, aqui ó, aqui tem que entrar um timbalzinho fazendo, ó. Essa era a Elza. E aí chegou um arranjo de Dentro de Cada Um, ela não curtiu. Chegou outro arranjo, ela não curtiu. Chegou o terceiro arranjo, ela não curtiu. E aí, na época, o Castrucci falou, Elza, vamos tirar essa música, porque ela não está funcionando muito bem no disco ali. É um disco que a gente quer fazer redondinho, vem depois de Mulher do Fim do Mundo, e a Mulher do Fim do Mundo é uma responsabilidade muito grande. Aí ela falou, não, faz o seguinte, faz assim, ó, quero uma percussão aqui, quero só a voz de Elza e não quero mais ninguém. Aí nós convidamos o Ilu Obadimim e foi feito o arranjo dela. Planeta Fome era um deleite para nós ver a Elza montando os arranjos.
acho que pouca gente sabe, mas Elza tocava trompete. E ela parou de tocar por conta do problema na coluna. Inclusive o trompete dela tá lindo. Vanessa, me escreve aí para mim quem deu o trompete para ela, que agora me fugiu da memória. Mas é um trompete super histórico e tudo, Tá tudo mais. bem. Bom, eu me esqueci, desculpa. Não, Aqui, Pedro, aproveitar e fazer só uma perguntinha que está circulando aqui. Várias pessoas estão perguntando. Vai ter CD físico? Vai ter disco físico? Vai ter o pacote completo. Olha, o DVD a gente vai lançar até a bolachinha, para vocês terem uma ideia. Nós vamos lançar o DVD completo, vamos lançar também com QR Code para todo mundo acessar. Vamos lançar por um streaming para dar acesso, para chegar a todo mundo. O disco No Tempo da Intolerância vem com CD, fita cassete, LP, vem completo. Eu vou falar o seguinte para vocês. Elza não morreu. Elza não morreu. Elza está viva, Elza está aqui, está com a gente. E então eu não me sinto no direito de mudar nada do que havia sido acordado com ela. Porque ela deixou pronto. Ela deixou costurado. Então é um negócio que ela fez do começo ao fim. A Elza era assim, ela gravava uma música. Aconteceu nos 3 discos. Ela gravava uma música. Aí ela ia para casa. Escutava. Pedro, mandar uma mensagem pro Rafa Ramos. Rafa, meu amor, essa música eu não quero, não. Pode tirar. Ou seja, ela intervia a todo momento. Eu não vou falar que ela intervia, não. A Elza construía. Se a gente pudesse ser justo, a gente ia falar que a Elza, além de cantora, de atriz, de compositora, ela era uma excelente marqueteira, uma excelente assessora de imprensa, uma excelente relações públicas, uma excelente produtora musical e uma arranjadora de primeira. Essa era a Elza. Porque se ela não fazia, ela ensinava. Foi assim comigo. Eu sou uma construção de Elza Soares. Ela me ensinou a ser empresário. No sentido de, Pedro, é o seguinte, na hora de vender, tem um dia que ela falou isso comigo, eu achei genial. Abre um mapa. Pega aqueles finquinhos e põe no mapa a cidade que você quer tocar. Aí depois, você vai pegar a lupa e vai entender qual é a região que você quer tocar daquela cidade. Depois você entra em contato com os teatros. Ela era essa mulher, sabe, didática, companheira, que ensinava as coisas. Então, musicalmente falando, não há nada que a Elza não tenha sido 100% responsável. Eu vejo muita gente falando besteira por aí. Eu vi um dia eu não vou chamar de influenciador, não, porque eu acho que quem influencia negativamente não deve ganhar esse nome. Mas eu vi um dia um cidadão fazendo uma crítica, pouco antes dela falecer, ele fez uma crítica falando que Elza, a partir de A Mulher do Fim do Mundo, ela conseguiu fazer os piores discos da carreira dela. E aí ela soube dessa crítica e ela falou, Pedro, como alguém pode ser tão imbecil a ponto de falar isso, sendo que da minha carreira foram os discos mais premiados? E outra, tem discos lá atrás que eu não pude escolher repertório. Era o repertório que a gravadora queria. Era o repertório que o produtor musical queria. Sim. Aí, na hora que uma mulher preta que venceu na vida escolhe o repertório dela, o que ela vai cantar, do jeito que ela vai cantar, com o arranjo que ela vai cantar, é ruim? Ou seja, a Elza era essa. E não tinha limitação, Charles. Zero limitação. A limitação é nossa. Elza acordava bem, disposta. As dores na coluna dela eram constantes, porque ela tinha 17 pinos do cóccix ao pescoço, literalmente. Ela tinha 17 pinos. E um deles deslocou por conta de uma osteoporose. Foi o único lugar que ela teve osteoporose. Foi numa dessas vértebras e ele deslocou. Então, as dores elas eram constantes. Agora, o nível de trabalho dessa mulher era um absurdo. Uma mulher que acompanhava de novela BBB. E comentava. As pessoas falam comigo assim, mas era a Elza quem... Sempre tem isso. Eu não consigo entender o porquê que uma mulher preta de 90 anos não pode ser ativa no Twitter. Eu não consigo entender. Mas era a Elza mesmo quem fazia as postagens? Bom, vamos lá. Elza tinha a unha muito grande, né? E aí ela usava um palito. Era uma delícia ver a Elza digitar. Porque era no tempo dela. E não tinha isso de... Elza, tenho que obedecer a estratégia aqui. São 3 posts por semana. Ela... Lógico que não, vou postar a hora que eu quero. E aí ela postava a hora que ela queria, no tempo que ela queria.
É lógico que nos momentos de muito trabalho de shows, Elza chegou a ter 17 shows em um mês, 2018, ou seja, isso é uma agenda de jovem sertanejo, né? Se a gente for pensar nisso aí. É lógico que eu tinha uma equipe de suporte para ela. E aí ela gravava áudio, um monte de gente tem áudio dela, ela gravando. Ah, tem um BBB, foi uma situação extremamente racista. Ela pegava o telefone, gravava um áudiozinho dela e falava, sobe para mim. Era essa mulher. Elza sempre foi essa mulher. Agora, as pessoas têm dificuldade de admitir isso. As pessoas têm dificuldade de admitir que ela tem mais de 123 discos. Pedro, mas como é que é isso? Toda vez que eu leio na imprensa, são 35 discos. Aí o que eu fiz? Quando eu assumi Elza em 2015, eu contratei 2 historiadores e nós levantamos a discografia dela. Eu me espantei, tá? Eu me espantei. Agora, o que acontecia com Elza? Por conta do preconceito, isso é óbvio, ela tem disco sem capa, ela tem disco que a capa é preta, ela tem disco que a capa é branca, ela tem disco que era 2 músicas inéditas e o resto releitura, aqueles apanhadões, né, que se fazia anteriormente, mas são todos lançamentos dela, são todos os discos dela. Então, o grande lance da Elza é, se ela fosse um homem branco, o Brasil já teria reconhecido ela há muitas décadas. Isso é um fato. E quem disse isso não foi só eu, não. Foi Chico, foi Caetano, escutei pessoalmente deles isso. Agora, ela precisou partir para que as pessoas pudessem ver o tamanho dela. Eu fico triste com isso, mas eu fico feliz ao mesmo tempo por ela ter visto aonde ela chegou. E como ela mesma falava, porque eu falei, meu amor, nem que seja até o último dia da minha vida, mas todo mundo vai saber o seu tamanho. Ela falava, Pedro, eles já sabem, eles só não querem admitir. Então essa foi Elza. Essa foi e essa é Elza. O corpo dela não está aqui, não. Mas esse ensinamento dela, essa mensagem dela está aqui o tempo inteiro. Gente, eu enxergo Elza onde eu vou. As pessoas falam comigo, Pedro, tem Elza em todos os lugares. Tem Elza no aeroporto, tem Elza na Netflix, tem Elza no Globoplay, tem Elza nos discos, tem Elza gravando com todo mundo. É uma mulher que simplesmente se derramou nesse país. Se derramou nesse país afora. Então não morreu, não vai morrer. Ela está aí. Segue. É verdade. Eu falei no... Tem, acho que aqui, o Rodrigo Moraes está falando, fez um comentário que já sumiu daqui da minha tela, mas ele fez o seguinte comentário. Os discos mais recentes são incríveis. De fato são. Eu falei no começo desse bate-papo aqui, que à medida que eu ia lendo o ensaio do Sérgio, né, e depois da entrevista, eu ia parando, ia voltando para o streaming, na frente do computador, ia pescando umas faixas, assim, não dava para ouvir o disco inteiro, né, porque eu estava lendo o livro. Eu concordo que os discos mais recentes são incríveis, mas assim, se você olhar para a discografia da Elza, que está disponível em streaming, e acho que ali falta algumas coisas, mas tem muita coisa boa que eu não conhecia, como, por exemplo, um show da Elza na Itália. Não conhecia, conheci ontem, pesquisando, mexendo no streaming, tem um show da Elza com a Itália. Não está muito explicado, porque o streaming não explica nada, não tem dado, não tem ficha técnica, vocês sabem disso, né? Mas deu a entender ali que ela está tocando com o Jorge Ben, no mesmo lugar, exato. E ali, sei lá. Exato. É isso? Exato. Essa é a minha crítica ao streaming, assim, apesar de toda a facilidade que propõe, você tem que adivinhar as coisas, não tem ficha técnica, não tem informação. Eu acho que no futuro esse problema vai se resolver. Mas enfim, então ouvi esse disco e vi um outro disco genial, que é da CBS, que eu não tenho esse vinil e procurei para comprar ontem e vi que no mercado ninguém está vendendo, que chama-se A Dona da Terra, que é um disco fantástico, disco de 78 pela CBS, um disco fantástico, um disco de samba extremamente... Senhora da Terra. Fora da Terra? Não, Senhora da Terra. Senhora da Terra, então, né, Dona da Terra? Isso, Senhora da Terra, obrigado. Um disco fantástico, um disco de samba, um dos melhores discos de samba assim, que eu vi nos últimos tempos, o disco de 78, né? E continuei ali a minha garimpagem. Peguei uma faixa que daqui a pouco eu vou cutucar o Sérgio e o Leonardo para falar disso, né? Daqueles projetos de parceria que o Elza fez com o Miltinho, que tentei entrevistar e ele não quis ser entrevistado pelo som do vinil. Miltinho e samba, fantástico. É esse disco aí, The Shot. É esse disco mesmo. Muito bem. Eu tentei fazer alguma entrevista com o Miltinho ao longo do som do vinil e a gente só levava uns recados mal criados, assim, do Miltinho e da sua mulher, então eu não consegui entrevistar o Miltinho, infelizmente. Mas, enfim, desse disco que o Leonardo mostrou agora, tem
uma faixa que reúne 3 obras, 3 composições, né? E começa com Boogie Woogie na Favela. Fantástico. É simplesmente uma das coisas mais geniais que eu ouvi nos últimos, sei lá, 40 anos, vamos colocar assim. Olha, é uma aula de música brasileira. Isso devia ser discutido, debatido em universidade de música, do meio acadêmico, que, no meu entender, peca em não fazer certos tipos de estudo, de analogia, de análise de conteúdo. Essa faixa, Elza cantando com o Miltinho, essa letra genial, depois o Leonardo pode conferir de quem é, Boogie na Favela, é uma interação, um duo de samba, de gafieira ali, para dançar, de boate do Rio de Janeiro. Cara, a soltura da Elza, a espontaneidade com a qual ela canta, e o Miltinho também, olha, aquilo praticamente é um filme. Eu vi os dois cantando na minha frente, assim, de tão vivo que é. Foi espetacular. Então, daqui a pouco a gente vai falar disso. Eu queria aproveitar ainda que você está aqui, Pedro, com a gente, e aí voltar para o futuro. Né? Para o futuro não, para o presente, na verdade, com o disco O Planeta Fome. Queria que você contasse a história da faixa, uma faixa sensacional desse disco. Esse disco é fantástico. O disco inteiro abre com a Elza cantando com o Baiana System, né? Uma participação fantástica do Baiana System, e depois a faixa 3 chama-se Blá Blá Blá. Você participa dessa faixa e o Benegão participa dessa faixa. E a sua participação é muito interessante e muito especial. Conta essa história aqui pra gente, Pedro. Eu vou contar porque é uma honra para mim, mas eu quero recomendar antes um outro disco também, Charles, que é fantástico, chama-se A Bossa Negra. É uma pérola da música brasileira. Ou seja, só para a gente revalidar aqui, Elza era Elza muito antes desses últimos discos dela, e ela já era genial muito antes disso, do Cox ao Pescoço e por aí vai. Beba-me, meu Deus, tem coisas assim fantásticas. O disco Planeta Fome é um outro disco que eu também tive ali a honra, na verdade, dos 3 últimos discos da Elza, contando os 4, Deus é Mulher, Planeta Fome, Elza ao vivo no Municipal, e no Tempo da Intolerância, eu tenho a honra de falar que eu recebi a indução dos nomes. Porque não adianta falar que foi uma jogada de marketing. Não, foi uma indução. Porque eu acho que eu não tenho nem vivência para conseguir conceber nomes assim. Mas vivendo com a Elza, eu consegui induzir, intuir de verdade isso aí. E o Planeta Fome, o nome dele seria De Que Planeta Você Veio? Para começar. Porque é a pergunta que o Ari fez para ela. Na verdade, virou a resposta. E a coragem que eu tive que ter para falar com ela, Elza, essa é a frase do seu Ari. A sua frase, o que está na tua boca, é outra coisa. E eu fui aos pouquinhos, até um dia falar com ela, meu amor, qual foi a resposta que deu para o seu Ari, que ela chamava ele de seu Ari? Aí ela falou do Planeta Fome. A hora que ela falou do Planeta Fome, ela falou assim, já sei o que você quer. Pedro, pelo amor de Deus, esse disco chama-se Planeta Fome. E aí ela começou a desenhar a estrutura de marketing do disco, porque ela falou, e eu continuo com fome, menino. Eu continuo com fome de justiça, com fome de educação, com fome de saneamento básico. E ela foi falando das fomes dela. Quando ela terminou, eu bebendo naquela fonte ali, né, eu sempre fui um entusiasta de Elza, quando ela começava a falar, era aquela delícia. Hora que eu fiz um minuto de silêncio, eu falei, Elza, você desenhou seu disco. Aí ela falou, e não é, cara? Então é o seguinte, eu vou fazer uma música para cada fome. E aí ela começa, tanto que ela termina, né? Ela termina o disco falando, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Com quem diz, gente, fale a tua fome, lute por ela, faça alguma coisa ao invés de ficar só reclamando, né? Ela fala muito isso. E blá, 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 eu não vou entrar em pormenores políticos ali, porque eu vou, inclusive, pedir para quem está na live que escute essa música, blá, 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 que eu tenho a honra de participar. Fazendo um parênteses, pouca gente sabe, mas eu comecei como cantor. Eu era cantor, fui finalista de Ídolos, aquela coisa toda, lá atrás e tudo mais. Depois que eu fui para o mercado corporativo, né, administração, contabilidade. E aí eu acabei fazendo o encontro da administração com a música. Foi assim que eu comecei. E a Elza é uma coisa para falar até complicada, mas a Elza era fã número 1 da minha voz. Vanessa tá aí, ela não me deixa mentir. A Elza falava assim comigo, Pedro, meu amor, grava uma coisa aí você cantando e me manda.
E aí eu cantava coisas para ela. Quando a gente... nós fizemos 3 turnês na Europa. E aí eu não toco nada, né? Então eu ficava cantando para ela, assoviando. Ela falava, vem, senta aqui do meu lado, passarinho, vamos cantar e tudo mais. E ela tinha me pedido, eu vou fazer um parêntese um pouco antes, eu vou voltar um pouco lá atrás. É outra coisa que ninguém sabe, mas eu faço os backing. Olha a pergunta, hein? Não esquece da pergunta, hein? Tá aqui. Tá? Tem uma pergunta aí. Pode deixar. Eu, desde Mulher do Fim do Mundo, eu faço os backings vocais da Elza, da Coxia. Isso é um pedido que ela me fez. Então, a segunda voz que todo mundo escuta, desde Mulher do Fim do Mundo até o último show dela, eu fazia com ela. E aí ela me deu um desafio. Ela, Pedro, nesse disco eu quero que você cante comigo. Eu falei, poxa, Elza, não faz isso comigo. Eu sou empresário, eu vou tomar pancada de todos os lados. Eu vou tomar, mas é de tudo quanto é jeito. Olha lá, olha o empresário querendo aparecer. Olha o empresário querendo ser cantor. Olha o cantor frustrado querendo aproveitar a Elza Soares. Ela falou, não importa o que os outros falem, eu importo com o que você fala. E aí, estávamos num Réveillon na casa dela. Ela tinha recebido presidentes de 2 fã-clubes dela. E eles estavam falando sobre a composição do novo disco. E ela fez uma pergunta para os 2. Qual é a fome de vocês? E cada um falou uma fome específica. E aí o que acontece? A segunda fome, quando alguém fala da segunda fome, que o Benegão traduz essa fome, o rapaz falou com ela assim, eu estava do lado, o rapaz falou com ela assim, é por isso que eu penso em ir embora desse país. É por isso que eu não quero ficar aqui. E aí ela soltou, me dê motivo para ir embora. Ela solta esse trecho, ela cantou e eu fiquei estarrecido. Todo mundo ficou estarrecido naquele momento, né? Elza cantando esse trecho ali, né? Maravilhoso. Acho que é Michael Sullivan, não é? Que o Tim gravou tão bem. E aí ela falou, gente, faz o seguinte, estou escutando uma música do Gabriel, ela estava escutando uma música do Gabriel Pensador, que ela estava com a música ali o dia inteiro no celular dela, e ela brincou e falou que faria um Frankenstein. E falou comigo, Pedro, escuta essa música, deixa essa música entranhar em você e escreve uma ode a essa música para mim, porque eu quero montar um Frankenstein. E aí ela montou essa música, blá, blá, blá. E ela quem escolheu chamar o Benegão, inclusive, porque ela falou, olha, eu preciso falar e eu preciso contradizer. Aquela conversa que ela teve com um fã dela. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, ou seja, aí ela fala, pois a minha alma é boa, agora um grito, eu acredito. Ela fala todas as mazelas e ela fala, me dê motivo para ir embora. Porque eu não tenho motivo para sair do meu país. Então o recado que a Elza dá em blá, 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 que é um recado que só ela podia dar, que é o seguinte, para com esse blá, blá, blá de que você vai embora do país. Para com isso. Ela fala muito bem ali em O Que Se Cala, que ela grava em Deus é Mulher. Para que sujar o chão da própria sala, meu amor? Vai cuidar da sua sala, vai limpar a tua sala. O teu país é o teu lugar de fala. Os discos dela eles são conectados nesse sentido. Então, com blá, 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 ela quis falar que era muito blá, blá, blá. Tanto que ela fala, é muito blá, 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 falando sobre não encarar de frente as mazelas do país. E a gente estava naquele momento de todo mundo saindo, indo embora para Portugal, aquele momento ali pós-Bolsonaro, aquela coisa toda. É antes da pandemia, inclusive. Antes da pandemia. Ela inclusive... A pandemia emplacar, na verdade. Exato. A pandemia já existia. Exato. Isso. E ela, inclusive, recebeu 2 propostas para sair do país, eram propostas incríveis e recusáveis. Ela falava, eu não posso fazer isso, eu não posso abandonar meu país, meu povo. Eu vou viver no quintal dos outros, ela cansou de falar isso. Eu vou viver no quintal dos outros, então com blá, 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 ela fala das mazelas, ela fala, tá tudo aí, gente, eu sei disso. Agora, me dê motivo para ir embora, porque esses daí que vocês estão me dando não fazem sentido. É interessante porque isso está muito vivo na entrevista. Né? A entrevista foi realizada em setembro de 2019. É exatamente nesse momento também do Bolsonaro e tudo mais. Então ela fala muito sobre isso. Né? Ela fala sobre não sair do país, sobre lutar. Ela está muito preocupada com isso. Quer dizer, e é impressionante, porque é uma posição muito corajosa também. Né? Ela poderia ter uma posição da denúncia apenas. Ela não queria só a denúncia, ela queria trazer alternativa. Ela não queria falar, cara, a denúncia não é o suficiente você denunciar todos os problemas. Você tem que trazer alguma luz possível
alguma solução possível para esses problemas. Isso é muito forte, e é muito impressionante uma mulher como ela, naquele momento dela, não, tem manter essa força, essa fortaleza de fazer isso mesmo. Sim, sim. Ela sempre foi muito corajosa, né, ao longo da sua vida. Sempre foi muito corajosa. Essa minissérie que está agora presente no Globoplay, né, é fantástica, tem imagens de arquivo fantásticas que eu nunca tinha visto, né? Então ela sempre foi muito generosa. Desculpa, eu queria passar um pouco a bola, desculpa, Pedro, queria passar um pouco a bola para o Leonardo Lixotti aqui. Fique à vontade, escutar é sempre um prazer. Aproveitar que nós temos nos grandes jornalistas da música brasileira aqui com a gente, então vamos aproveitar seus talentos, Leonardo Lixotti, né? Queria que você fizesse rapidamente. O principal talento do jornalista é ouvir, prestar atenção. Um deles, né? É verdade. Mas para a gente amarrar esse assunto, então queria que você e Sérgio fizessem assim, uma pequena... Cada um desse um testemunho sobre essa fase que a gente está dissecando aqui, a fase que o Pedro trabalhou intensamente com a Elza, produziu esses 3 álbuns que a gente falou aqui, nessa quase... Já demos 1 hora de papo? Já demos 1 hora de bate-papo. Mulher do Fim do Mundo, Deus é Mulher e Planeta Fome, né? Queria que vocês dois fizessem uma breve opinião, falassem o que vocês acham dessa fase extraordinária da Elza, para a gente voltar um pouco lá no tempo e falar de outras fases musicais dela. Leonardo, por favor, depois Sérgio. Eu tive muito próximo disso tudo aí, então cobri todos esses lançamentos. Na verdade, eu trabalhei no Globo durante muito tempo, e a primeira capa do segundo caderno que eu fiz, isso foi em 2002, foi a Elza Soares estreando o show do Cox até o Pescoço. Do Cox até o Pescoço. Foi a primeira capa, ou seja, a Elza está na minha história, está presente na minha história enquanto jornalista. Depois, e ali era um show lindo também, e depois quando ela lança, eu já estava acompanhando essa cena de São Paulo com muita admiração e muita proximidade, era algo muito quente, era a coisa mais interessante que estava acontecendo na música brasileira naquele momento. E saber da Elza Soares, quando eu soube, acho que por eles mesmo, com uma conversa que eu falei, a gente está fazendo um disco com a Elza. Olha, assim, caraca, será que isso vai dar liga, né? Que a Elza é um troço grandioso, e vocês são, mas não necessariamente esses encontros, né? A gente já testemunhou várias vezes que pô, uma grande estrela e outra grande estrela se juntam e não dá um negócio. E aí, quando eu tive a oportunidade de ouvir o disco, eu falei, cara, isso é muito para mim, para Elza. Você está falando de qual disco agora, Leonardo? Da Mulher do Fim do Mundo. A Mulher do Fim do Mundo, o primeiro deles. Só para as pessoas não se perderem. Sim. A Mulher do Fim do Mundo, o primeiro disco. Que foi o disco que... Os outros discos são grandes discos, mas são os capítulos seguintes dessa trilogia, né? Assim, disco em que quebra, em que rompe, em que aparece essa Elza com aquela força. E tinha um negócio forte nesse disco. E Pedro, não sei como é que era o olhar do Pedro sobre isso, que a Elza estava cantando de um jeito, e ela cantando A Mulher do Fim do Mundo e cantando daquele jeito, parecia que ela estava nos últimos esforços dela, ela estava deixando aquela grandiosidade, porque era a última explosão dela. E eu acreditava muito nisso, eu falava, cara, esse disco é tão bom porque a Elza sabe disso. Mas não, a Elza depois ela fez mais 3 discos, sendo que um ainda vai ser lançado. Ela fez mais 2 discos depois disso, gravou uma série de singles, aí como de DVD, documentário, o documentário da Carol Zilberman, que está na Globoplay, né? E várias coisas no meio disso, ou seja, e ela o tempo inteiro, quando eu encontrava ela na turnê, e a turnê é um troço cansativo, o Charles sabe disso, né? A turnê é um negócio... Eu sei de fora, eu olho de fora e falo, cara, isso deve ser cansativo. A pessoa está aqui num dia, está no outro dia, está em outro lugar. E sempre que encontrava, e assim, eu via no palco e depois, às vezes, ia falar com ela. Ela estava cansada, mas animada com o show que ela tinha feito e animada com o show que ela ia fazer no dia seguinte. E isso era um troço muito impressionante. Aquela mulher que eu achei que estava dando o seu máximo e seu último esforço na Mulher do Fim do Mundo. Depois veio o desdobramento, né? O fato, por exemplo, a consciência de Em Deus é Mulher, a consciência de, não, eu estou fazendo um disco, eu sou essa mulher, eu assumi esse papel, eu estou aqui na frente, mas eu estou cercada de muitos homens,
Então eu quero nesse outro disco, apesar de já ter na Mulher do Fim do Mundo, já ter compositoras, ela falou, não, eu quero fazer um disco que a participação da mulher seja maior, e aí entra o Deus e a Mulher, e depois no Planeta Fome ela quer dar um passo no sentido que ela estava fazendo, ela não queria repetir o que ela estava fazendo, ela vai em outra direção, assim como eu imagino, ainda não tive a oportunidade de ouvir, assim como eu imagino que ela, mas pelo relato do Pedro, que ela foi em outra direção, ou seja, ela não queria ficar parada. E é isso, assim, é uma mulher que acompanha a história seja pela biografia do Zeca Camargo, seja pelo documentário Elza e Mané, quem acompanha aquela história ali percebe que ela não quis em momento nenhum se estabelecer. São vários renascimentos, é uma capacidade Boa. inacreditável de renascimento. É uma mulher que renascia, e assim, renascia porque morria, porque era destruída, ela era destruída e renascia, ela era destruída e renascia, ela era destruída e renascia. Ela, na idade que ela teve, ela tomar o tombo que ela tomou, na idade que ela tinha quando ela toma aquele tombo, e ela volta e ri, já na sequência do tombo, no dia seguinte, ou no mesmo dia do tombo, ela tá rindo daquilo e falando que vai voltar a usar salto alto. E é isso, e esses discos foram isso. Essa incrível capacidade de renascimento. E a coisa que só não é surpreendente o fato de eu saber, quando eu soube da morte dela, eu soube um dia depois, eu soube que ela estava no dia anterior gravando, né? A gente soube disso. Só não é um troço impressionante porque era a Elza, assim. E a gente sabia, nossa, é a cara da Elza isso. Fechar um trabalho e gravar e no outro dia se despedir, assim. É um troço, uma coisa incrível. E esses discos finais, surgiu uma nova Elza, já septuagenária, assim, ela surge ali, ali uma outra pessoa. É muito difícil um artista renascer. São poucos artistas que renascem aos 80. E a Elza foi uma estratégia. Isso, e renasceu aos 90. Isso foi uma estratégia da Elza. A Elza me falava sobre essa estratégia. Elza tinha uma estratégia de vida. Ela sempre acreditou que era preciso morrer para renascer. E Elza dizia que era impossível uma mulher passar por tudo que ela passava sem morrer. Ela cansou de falar isso comigo. Pedro, é impossível eu como uma mulher de carne e osso, eu viver tudo que eu vivo sem morrer. Então a Elza desenvolveu a tecnologia de morrer. Elza tinha uma fênix tatuada no corpo deste tamanho. Uma tatuagem que só os íntimos conheciam, uma tatuagem maravilhosa. Ela falava, é preciso morrer para renascer. Eu preciso. Essa era uma tecnologia que ela usou. Por isso que a Elza viveu, mesmo tendo um corpo tão sofrido, uma vida tão sofrida e tão gloriosa ao mesmo tempo, por isso que ela viveu até os 91 anos, quiçá 93, porque tem uma questãozinha aí de datas, documentos e tudo mais. Então isso foi uma tecnologia que ela desenvolveu. E você falou um negócio muito interessante aí. A Elza, muitas pessoas falavam comigo assim, ao final das gravações, dos shows, Pedro, mas ela está tão cansada, como é que ela vai fazer o dia seguinte? Porque tinha show, tinha gravação, tinha campanha grande da marca tal, da outra, comercial. Elza fazia 2, 3 comerciais por mês, era uma coisa absurda, né? Para aquele momento dela, da idade dela. E aí eu falava, amanhã você me responde. Ela chegava no outro dia parecendo que ela tinha descansado durante 6 anos. E aí ela se dava, vinha tudo. No final, ela se recolhia. Aí um dia, uns 2 anos atrás, eu falei, amor, por que você faz assim? Ela falou, porque eu me guardo. Eu me guardo para que a minha energia funcione no momento certo. Eu não, Pedro, vivi demais para ficar preocupada se eu vou tomar uma champanhe depois no camarim. Não quero isso não, meu filho. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero fazer meu papel. Quero fazer o que eu mais amo. E Lixote, eu não soube na vida de Elza de nada que ela gostasse mais do que cantar. Nada. Absolutamente nada. Cantar para ela era uma coisa assim, inimaginável, era palpável. Sabe quando você consegue tocar em alguma coisa? Sabe? Uma pessoa gosta tanto de uma coisa que você consegue tocar? Essa era a Elza. Então ela se guardava mesmo, ela guardava o corpo dela, que era um corpo que já estava cansado. Isso é um fato. Ela guardava e ela explodia. Então, quando ela chegava para gravar as vozes, ou no Tempo da Intolerância, por exemplo, é um disco, ele é de pirar a cabeça de qualquer um.
Porque você fala, cara, ela tá cantando tanto quanto ou até mais do que em Mulher do Fim do Mundo. Ela tá cantando um absurdo, mas um absurdo 20 e poucos dias antes de falecer, antes do corpo dela parar. E aí você falou muito bem desse momento dela. A cada vez que ela renascia com uma proposta nova. No Tempo da Intolerância é um disco que é composto por mulheres. Todas as faixas têm uma mulher. Então a Elza vem nesse morre, renasce. Morre, renasce. Até o dia em que ela decidiu não renascer mais. Porque é muito emblemático ela virar pro Cadu, Carlos Eduardo, que a Vanessa tá aí, ela pode confirmar. É muito emblemático ela falar com o Carlos Eduardo, minutos antes de ir embora, ela falar, eles chegaram. E a gente achando que era ambulância. Né? Porque até então, os pormenores familiares aqui, que pouca gente sabe, mas ela acordou, ela chegou bem de viagem, combinamos de nos falar à tarde para eu poder ir lá, ela acordou bem, fez a fisioterapia dela bem, não quis escutar música nesse dia, reclamou um pouquinho de cansaço. Deitou e começou a sumir. Mas a Elza fazia isso. Ela deitava e ela ficava pequenininha. Era a Elza Soares quando cantava e era a Conceição quando não cantava. Elza Conceição Soares. Era a senhora. Então ela era uma senhorinha. Quando a Vanessa falou, Pedrão, tem alguma coisa errada que a Elza tá muito quietinha. Poucos minutos depois ela falou, eles vieram me buscar. A gente achou que era ambulância, que o médico dela pediu para precaução, porque ninguém esperava. Ela estava 100% bem. 100% bem. Ela tinha feito uma bateria de exames uma semana antes, estava bem pra caramba. E aí ele falou, Elza, não, tá tudo bem. Ela respirou fundo e falou, cara, eles chegaram. Minutos depois ela faleceu. Ou seja, dessa vez ela não quis renascer. Foi simplesmente o que aconteceu. Agora, a Elza era de uma sabedoria, ela é de uma sabedoria que ela definiu a hora de morrer, gente. Isso é no mínimo genial. E eu não estou falando isso pelo prisma do espiritismo, não. Estou falando isso pelo prisma da prática. Uma mulher que nasce sem o direito a ter uma data de nascimento, como todo mundo sabe, ela vai embora no dia que ela escolhe, para ressignificar uma data que todo mundo conhecia como uma data do falecimento do Mané. Ela ressignifica a história toda. Ou seja, é uma tecnologia que a Elza aprendeu. A Elza aprendeu essa tecnologia de morrer para sobreviver. Muito bem. Posso falar uma coisinha? É muito interessante, na entrevista ela fala muito sobre saudades do futuro, ela fala não tem saudades do passado, saudades do futuro. E na verdade, a coisa genial desse gesto da Elza, até o fim, é que ela deixa a gente com fome, né? A gente deixa com fome de Elza, né? A gente sabe que a Elza faria alguma coisa de muito diferente pela frente, quer dizer, é muito raro um artista nesse momento que não se esgota, que não vira previsível. Ela manteve a imprevisibilidade até o fim, quer dizer, a gente sabe que uma Elza, que se durasse mais 5 anos, deixaria mais 2 discos totalmente inesperados, que a gente não sabe o que seriam. Isso é impressionante, isso é muito impressionante como tecnologia também, né? Como capacidade de manter uma fome, não só dela, mas do outro, né? Assim, manter o outro desperto na fome. Né? Sim, é verdade. O Charles, Oi, posso fazer só uma observação aqui, porque o Sérgio falou desse trecho da entrevista. Essa resposta, assim, a gente até botou no título essa resposta, eu tenho saudade do futuro, né? Título da entrevista. É um trecho muito bonito. Eu queria ler aqui esse trecho da entrevista, que eu lembro para ela que o Vinícius que ela tá falando My Name is Now, né? Ela gostava de falar isso, chegou a virar o nome de um filme, tá? My Name is Now. E aí eu lembro para ela do verso do Vinícius, né? Do meu tempo é quando. E ela fala, muito bom isso, a gente sabe que vai ter uma hora que não vai estar mais aqui. Mas por que ficar falando nela? A hora vai chegar, daí chegou. Por enquanto, não. E daí vamos fazendo as coisas. My name is now, eu sou agora. Passado eu já conheço tanto que eu quero ser o agora. Esse agora vai ser passado depois. Eu não penso, eu não planejo muito. Se eu ficar parada pensando no amanhã, eu vou ficar muito ontem. E do ontem eu não tenho saudade. Eu tenho saudade do amanhã que eu não conheço. Sou muito abençoada, as coisas chegam até mim e tem uma coisa muito bonita que é ver o tempo passar. Saber que você está dentro do presente, vivendo ele. Tem gente que nem percebe o passar do tempo, mas é bom viver e saber que viveu muito. Muitas coisas diferentes. Exato. É isso, essa percepção do tempo, essa percepção da vida, essa percepção de que aos 80, aos 90 você está vivo. Você não tem um passado, você tem um presente aos 90 anos. Sim. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. A entrevista é muito forte, né? A entrevista que vocês fizeram. Eu fiz 3 programas, 3
episódios do Som do Vinil com a Elza Soares. Todos os 3 fantásticos. Um numa outra fase dela, né? E os dois últimos dessa fase que a gente está tratando aqui, né? Foi interessante porque o Som do Vinil tem 16 anos, 16 temporadas, então eu não me lembro quando foi em que ano a primeira temporada foi gravada, enfim, mas era uma outra produtora na época e a gente gravava fora, fazia muita gravação externa e a gente escolheu a Urca para fazer essa gravação, não, o Forte de Copacabana, desculpa, e foi onde a gente fez isso, Forte de Copacabana, acredito. E o disco escolhido era uma coisa que eu acho absolutamente genial da carreira dela e que eu nunca vi nenhum outro cantor, cantora, artista, seja lá o que for, fazer uma coisa com esse sentido, com esse significado, né? Que é dar o nome de um disco cujo músico que ela achava simplesmente genial, que depois virou um parceiro dela, né? Parceiro até espiritual, assim, intelectual, digamos, que é o Wilson das Neves. É até estranho, porque quando eu me dei conta, quando eu me deparei com esse disco numa loja de vinil, assim, num sebo lá em São Paulo, isso já faz uns anos, depois vi a saber que era um disco extremamente raro e que, obviamente, a discografia dela não estava disponível em vinil, em CD, desculpe, era meio ali começo dos anos 90. O disco chamava-se Baterista Wilson das Neves. E é uma coisa estranha como título de disco, é estranho, não é comum, né? Eu olhei assim e falei, tem uma coisa, eu não entendi isso, como é que uma cantora dá o nome do disco do baterista dela, inclusive coloca, não é um nome assim simplesmente, eu posso dar o nome no disco de Leonardo Lixotti, mas é como se eu colocasse o nome do meu, só um segundo, tem alguém me ligando, pronto, já não está mais, é como se fosse assim, o nome do meu disco é Jornalista Leonardo Lixotti, ou então escritor, o poeta Sérgio Con, ou empresário Pedro. É muito estranho. Então, depois ela explica por que ela teve. É minha mãe me ligando. Deixa eu te chamar depois eu ligo para minha mãe de volta. Agora não vai dar para atender minha mãe. Mas é incrível, né? Ela explica para a gravadora por que quer gravar esse disco, o que ela acha do Wilson das Neves, e tem ali para mim um dos momentos mais geniais da música brasileira, e agora já vou encaminhar para o assunto que combinamos de falar aqui, né? Eu, Leonardo e Sérgio, são as parcerias da Elza. Então, tem um momento de parceria da Elza com o Wilson das Neves absolutamente genial, que é um duelo de bateria com vocal, que é uma coisa típica do jazz, né? É comum no universo do jazz. No universo do samba também é comum de certa forma, mas do jeito como a Elza fez nessa gravação, né? De duelar com a bateria, o Wilson das Neves faz umas viradas, era um virtuoso do samba, na verdade. É uma coisa absolutamente genial que eu acho que é o que a gente pode chamar aqui, Pedro, de arte. E isso eu chamo de arte. Eu acho muito perigoso esse termo, né, na nossa área. Nem tudo que se faz é arte, uma parte é entretenimento e é absolutamente legítimo, mas uma parte desse entretenimento que se faz, eu acho que é arte sim, e os discos que a Elza fazia eram arte. Eu queria ler um trechinho aqui, Sérgio, se você me permite, e aí eu vou passar a bola para você contar, e Leonardo, do ótimo ensaio que você fez, que abre o livrinho aqui, é um ensaio biográfico, desculpa, iconográfico é outra coisa, biográfico aqui, quase uma linha do tempo da Elza, muito bom para entender a trajetória da Elza. Olha, tá tão bem feito que nem parece um resumo. Então vou ler um parágrafo aqui e a gente começa a falar. Então, abre asas, você falando sobre Elza, você, Sérgio, aqui. Em 1967 começou uma parceria com o cantor Miltinho, que renderia os 3 volumes do disco Elza, Miltinho e Samba. Elza. Miltinho tinha muito swing, seu ritmo não se aprende facilmente, é coisa de vivência. Não temos hoje nenhum cantor com o jeito dele, concordo plenamente, com aquela divisão de samba sincopado. E aí tem mais um trecho que eu vou ler, desse ensaio. Quando começou essa dupla, Miltinho já era um cantor de sucesso. Quando eles começaram, né, Elza e Miltinho. Miltinho já era um cantor de sucesso, tendo participado de grupos como Os Anjos do Inferno, um grupo vocal importantíssimo, que chegou a acompanhar Carmen Miranda. E também os grupos Quatro Asas e um Coringa. Assim como Elza, participou vitoriosamente do programa de calor de Ari Barroso com seu grupo Cancioneiros do Ar. Além de cantor,
Miltinho era um grande ritmista, um grande pandeirista, na verdade, né? Ele se orgulhava, Miltinho. Na minha época, pandeirista não cantava. Eu fui o primeiro. Miltinho ficou famoso pela voz anasalada e pela divisão rítmica do seu vocal, né? Coisa de vivência. Então, como eles dizem aqui, aquele samba sincopado, que muita gente chama isso de sambalanço. E por muita gente, eu quero dizer, um dos maiores jornalistas da música brasileira de todos os tempos, que é Tarek de Souza, tem um filme e um livro sobre isso, um estudo sobre o sambalanço. E ele coloca a Elza, Miltinho e outros bambas da música brasileira como figuras centrais disso que é uma vertente do samba, né, que se aproxima da gafieira, do jazz, assim, da big band, né, o sambalanço. Então vou passar para Sérgio e para Leonardo para falarem um pouco desse lado sambalanço de Elza Soares e seus parceiros. Vai lá, pessoal. Ô, Charles, queria só falar de duas coisas aqui. Uma é que subiu a pergunta, e na hora que o Sérgio tiver por falar um pouco disso, de como é que faz para comprar os livros, onde se adquirem, cadernos de música de Elza Soares e outros. E outra é deixar também o Pedro à vontade também, que a gente está fazendo aqui a nossa... Se ele tiver que sair, eu não sei como é que está o horário dele, a gente está aqui conversando, e a gente pode ficar falando de Elza Soares aqui a vida inteira, mas ele é nosso convidado. Então, eu queria deixar ele à vontade para se ele precisar sair, se ele tiver que sair. Muito bem. Olha, primeiro falar com vocês é uma honra. Falar de Elza é a minha delícia, a delícia da minha vida. Eu vou sair não porque eu não gostaria de participar, mas eu quero participar como espectador de vocês. Eu quero assistir a live de vocês. Eu falei com o Lixote, quando ele me chamou, eu falei, cara, eu quero assistir, eu não quero participar. E segundo, que eu tenho que aprovar a versão final do DVD, que saiu agora há pouco, e eu preciso chorar e rir e comemorar. Então eu vou ter que fazer isso daqui a pouquinho, porque o pessoal da gravadora já está quase me matando. Mas eu quero primeiramente agradecer e parabenizar vocês por trazerem essa mulher para tema, porque a gente precisa falar dela pelos próximos 91 anos para ver se o Brasil consegue entender alguma coisa. Esse livro é uma pérola, como eu disse, ela passou a ter esse livro como um livro de cabeceira dela, e a Elza era aquela mulher que ela gostava, se ela gostasse, ela gostava, se ela não gostasse, ela não fazia tipo. Todos vocês sabem disso. Ela disse, gostei, não gostei, tira isso daqui. Ela era bem isso. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado por terem me escutado, por terem me convidado. É uma honra falar de Elza. Eu vou repetir. Eu sou um grão de areia na história fantástica de Elza Soares, mas eu fico feliz de ser um grão de areia na história fantástica de Elza Soares. E ela me ensinou muito mais do que eu ensinei para ela. Então, fica aqui o meu muito obrigado para vocês. Contem comigo com o que precisar. E saibam, Elza não morreu, Elza é eterna e tem muita coisa vindo por aí ainda. Espero que a gente possa comemorar. Valeu, Pedro. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pelo primoroso, precioso depoimento. Obrigado. Obrigado. Foi maravilhoso, meu cara. Obrigado mesmo por estar por aqui com a gente. Coisa boa, muito obrigado. Agora eu vou tentar sair aqui, que eu não sei se eu sei sair disso, mas eu vou tentar. Só um minutinho. Tem um xizinho aí no canto esquerdo, no canto direito da sua janela. Xizinho no alto. Tá boa. Queridos, beijo. Tchau, Pedro. Beijo, meu irmão. Bom trabalho. Obrigado. Sérgio, responde a pergunta, Charles, então, né? Fala aí. Não, fala aí. Responde não, eu ia falar desse pergunta, negócio que o Tarek falou tão bem disso, né? Essa coisa porque ela, assim, são nomes, tanto o Wilson quanto o Miltinho, né? São nomes que faziam o que queriam com o ritmo, com a divisão. E a Elza, ela se saía... Assim, a Elza era outra mestre disso. Então, quando ela chama essas pessoas para não é um duelo, porque é um frescobol, né? É um troço colaborativo. Eu lembro de uma história que inclusive, numa das entrevistas que a gente fez com Yamandu Costa para a coleção, né, Cadernos de Música, no livro do Yamandu tem entrevista, o Yamandu contava uma história de alguém que ia no show, que ia ter Yamandu Costa e Hamilton de Holanda, num show no Canecão, eu acho. Aí alguém perguntava assim, você tá indo lá ver Yamandu? Eu tô vendo Yamandu e Hamilton. Tá torcendo para quem?
tá torcendo para quem? Porque é um negócio, assim, são dois gigantes improvisando, se encontrando. Então, quando você vê a Elza e o Miltinho, ou a Elza e o Wilson das Neves, assim, pô, para quem que você tá torcendo, né? Que é um combate de cobra ali. E o Tarek, ele fala muito bem disso, que marca um momento da música brasileira, né? Isso marca um momento da música brasileira. Que era aquele momento que inclusive, o Bosco ele se aproveita bem da coisa de falar da bossa negra, né? É um momento em que a bossa nova era incorporada por artistas artistas mais populares, artistas que popularizavam aquilo para uma linguagem de baile, e de baile mais democrático do que simplesmente aquele reduto, né, onde a bossa nova se originou. Isso, a partir do Beco das Garrafas se desenrola, sei lá, Ed Lincoln, o próprio trabalho do Miltinho. Então, é um negócio muito... É um momento da música brasileira, é um jeito de fazer que os craques... E mesmo no disco com o Roberto Ribeiro, que era outra onda, mas era também um craque do ritmo também, um craque da interpretação. Mas, Sérgio, fala aí. Não, o que eu acho interessante, que eu fiquei pensando muito, porque é isso, esse rigor da Elza e tudo mais, a Elza passa quase 15 anos com o mesmo produtor e o mesmo arranjador, né, com o Milton Miranda e com o maestro Nelsinho. Eu fico pensando quanto esses caras bateram bola, né, porque não é fácil ter uma trajetória tão longa de parceria em produção e arranjo, quer dizer, evidentemente deu certo, porque se estivesse dando errado, eles teriam rompido em algum momento, ou teriam alternado, ou teriam tentado alguma coisa. E eu acho que seria muito interessante tentar entender essa questão também, porque havia ali uma... Eu acho que o Tarek coloca bem essa questão, né, que o Samba Balanço, de certa forma, foi menos pensado, menos discutido, menos refletido sobre a música brasileira do que outros movimentos, que se colocavam como movimentos, né, que, como ele disse, que tinha um manifesto, né, que tinha um pensamento, que tinha uma voz ou outra, que se colocava como tal, né. O Samba Balanço era meio órfão de pai e mãe, né, você tinha o fenômeno, mas não tinha a explicação do fenômeno, você só tinha aquela música, né. E eu acho que seria muito legal, eu fiquei muito curioso de tentar entender melhor esse trato da Elza com esse pessoal, porque evidentemente ela era muito ativa na construção da música dela, evidentemente ela era muito altiva também, né? Ela devia se colocar muito no arranjo, devia se discutir muito a estética dos discos, e a gente acaba se perdendo um pouco nisso, né? Porque falta informações sobre como que era, né? Como que era o Milton Miranda, como era o Maestro Nelsinho, como era essa relação, essa troca no estúdio e tudo mais. Eu fiquei muito curioso, vendo a discografia dela de volta, pensei muito sobre isso. Eu acho que é muito raro você ter um trabalho tão longo de parceria, assim, entre arranjadores. Não sei o que o Charles pensa sobre isso, quando você lida com o som do vinil, quando você lidou com essas figuras, quando tu repassa esses arranjadores, esses maestros passam por outros discos e outras histórias. Olha, eu também tenho me dedicado a entrevistas há um bom tempo já, né? Desde 2007, quando o programa passou a existir, e eu fui aprendendo a entrevistar, né? Eu tinha experiência como entrevistado, depois fui aprendendo a entrevistar. Mas já entrevistei muita gente, né? E o Milton Miranda é uma pessoa que é sempre citada nas entrevistas, assim, por pessoas que trabalharam com ele nessa época. Milton Miranda, para quem não sabe, era o diretor artístico da gravadora EMI Odeon. Era uma pessoa muito generosa e que sempre defendia os seus artistas, o seu casting, né? Contra interesses comerciais da gravadora. Uma gravadora existe para vender disco, né? Acho que essa frase, numa entrevista que eu fiz com o Amir Deodato, ela é uma frase simples, mas ela é uma frase que explica tudo, ela é uma frase totalizante, assim. Tudo que gravadora quer é vender disco, e isso é tranquilo em outros mercados. Só aqui no Brasil, e a gente tem um pouco de problema, eu acho, com essa questão, né? De vender bem, de fazer sucesso, de ganhar dinheiro. E a gente não resolveu esse problema ainda. Uma série de questões, não vamos debater isso aqui. Mas o Milton Miranda era um cara que enfim, que na sua condição de diretor artístico ele fez muito sucesso, né? Quando a gente fala de Samba Balanço, só para amarrar isso em frente, eu entendo o seguinte, tem uma frase, Leonardo e Sérgio, que o Rui Castro usa num dos seus livros,
sobre João Gilberto, sobre Lúcio Alves, grandes craques do samba, né? Ele fala o seguinte: era o tipo de artista brasileiro que fazia do tempo gato-sapato. Essa é uma gíria antiga, né? Fazer gato-sapato, ou seja, você faz aquilo que você quer fazer, né? Então, artistas desse calibre, assim, que tinham domínio do ritmo e da divisão, como Milton, Elza, Elis Regina, João Bosco, Jair Rodrigues, né? E aí vai uma lista, Silvio César, vai uma lista gigante de artistas brasileiros que tinham uma coisa com swing, com dominação do ritmo, né? De uma forma assim que um pouco comum, um pouco comum não, muito pouco comum. Assim, né? A Elza tinha isso. Então, nesses discos dessa fase Odeon que você está falando, Sérgio, né? Quando ela trabalhou com o Maestro Nelsinho, que era trombonista, né? E o Leonardo também acabou de mostrou aqui no começo esse disco fantástico com o Miltinho, né? Era bom a gente lembrar também que esses discos aqui nessa live, nesse bate-papo que chama-se Vozes, né? Muito bem, isso que o Leonardo está mostrando. Isso é uma coisa interessante dessa linguagem, porque os discos eram gravados meio que ao vivo. Era esse o formato de gravação da época, muito diferente do que se faz hoje. Hoje todo mundo grava separado. Nessa época era todo mundo dentro do estúdio, num ambiente supostamente controlado tecnicamente, mas todo mundo junto. Por isso eu acho que discos assim, por exemplo, de Frank Sinatra, que se recusava a gravar de outro jeito. Ele foi gravar de outro jeito, que é separadamente, depois de bem velho. Mas durante quase toda a sua carreira ele se recusava. Ele tinha que gravar do lado da orquestra. E muitas das faixas que a gente ouve nos discos de Frank Sinatra é um take só. Ele cantava daquele jeito, olhava para a orquestra, foi, próxima. Né? Que é uma coisa que nós, músicos, exploramos muito quando a gente está em estúdio. Né? Mas, enfim. Então, acho que esse tema que Tarek fala, que vocês falam nesse livro aqui, que vocês abordam aqui, ele é muito importante. Que é isso? Sambalanço. O que é o sambalanço? Né? O nome já está falando. E é a primeira vez que esse nome acontece, se eu não me engano, na música brasileira, ele é num disco de Carlos Lyra. Veja você, Carlos Lyra, o grande nome da bossa nova, acho que é o segundo disco de Carlos Lyra, chama-se Sambalanço. O samba mais balançado, mais swingado, ou uma bossa nova mais swingada, mais balançada. Né? E daí vem uma vertente de explicações de discos. Né? Mas enfim, então esse assunto é abordado aqui de uma forma muito bacana, e acho que estão os discos aqui, a receita vai dar uma olhada nessa fase da Elza, que está aí nos anos 60, junto com o Milton, e até os discos dela, né? Que tem um pouco o diálogo, sobretudo com essa linguagem, e também de onde ela vem, que ela foi cantora de baile muito tempo. Né? O baile, a interação com a orquestra, a performance com a orquestra, com a Big Band, né? Que no Brasil se chamava gafieira, né? Um samba para você dançar. Né? Isso quase não tem muito hoje, mas enfim. Vamos em frente. Tem um negócio dessa fase, o Charles, que ela pegava canções muito simples. Tem uma que eu adoro e que eu acho uma canção incrível, mas é uma canção muito simples e que pode parecer até sem graça na voz de outros intérpretes, mas com o ritmo e com a interpretação, uma canção que eu adoro. Depois eu vim entender que era uma canção muito simples, que é Beija-me. Beija-me Elza Paz com isso, é que na mão, com uma cantora do tamanho da Elza, ou gente como Milton, por exemplo, pega uma canção dessa, entorta, porque ali é o espaço, porque isso daqui é um feijão com arroz, a canção é um grande feijão com arroz. Eu falo, nesse feijão com arroz aqui, eu posso pintar e bordar, entendeu? Se eu tenho é uma tela plana, assim, é uma tela em branco, que ela pega e, simplesmente faz o que quer. E Beija-me, na verdade, é de um disco de Bossa Negra, eu acho. Não lembro se é da Bossa Negra ou do primeiro disco, se acaso você chegasse, que é da Bossa Negra. É uma canção que ela simula um orgasmo numa gravação de 1964. Assim, ela tá cantando e ela cantando beija-me, 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 ela começa a gritar durante a gravação. Isso tudo, obviamente, explorando o ritmo. Então você pensa na força, quando ela canta lá na frente, lá na Mulher do Fim do Mundo, ela canta Pra Fuder,
ou depois ela vai cantar Eu Quero Te Comer no Planeta Fome. Aí você pensa, cara, mas Elza em 64 estava fazendo isso, e no ritmo, no swing, o que era um negócio incrível. E esses discos todos aí dessa fase da década de 60, Se Acaso Você Chegasse, o que ela faz em Se Acaso Você Chegasse, foi a primeira canção que ela estourou, a coisa dos esquetes, dos... Só queria fazer essa observação que eu acho incrível, a grandeza dessa explosão ali de energia da Elza Soares nesses discos dessa fase. Sérgio? Na verdade, eu só queria responder aquela pergunta colocada sobre como comprar o livro, porque senão depois o pessoal aqui vai pegar. Então, o livro está disponível nas livrarias digitais. Ele está disponível na Amazon, está disponível na Estante Virtual, na Magazine Luiza, tem uma distribuidora digital, e nós estamos negociando com as livrarias físicas também. Não é uma negociação fácil, as livrarias físicas são num mau momento, a gente tem um limite do que a gente quer fazer também, porque eu não quero colocar o livro num preço fora do nosso padrão, e a gente tem que lidar com porcentagens, estoques e tudo mais, então a gente está preferindo começar no digital. O lado importante também é que o livro está disponível também agora nas livrarias digitais em Portugal, quer dizer, já está disponível para compra em Portugal. E nós vamos colocar no ar agora, essa semana, um site novo em relação ao Brasil, em relação a Portugal, para ter a compra direta pelo nosso site. Daí o endereço será em Portugal, azog.pt, e 2022 é um bom nome para um site, e no Brasil é o azog.com.br. Então nós estamos aqui. Então está agora com essa nova fase da coleção, com esse novo momento da coleção, e muito felizes, porque eu acho que vai ser realmente muito legal fazer esse diálogo com Portugal, fazer esse diálogo, levar esses livros para lá, tentar entender essa reação também desse público português a essa bibliografia, a esses livros, a essa música brasileira, e abrir esse diálogo também com esses músicos portugueses fantásticos e tentar entender e trazer para o Brasil também essa reflexão sobre a música portuguesa de uma forma ampla. É isso, só para dar esses endereços todos. Os sites não estão no ar ainda, mas estarão no ar logo mais. Eles estão em finalização, tem uma parte burocrática, mas está indo bem. Tá, a gente já está se encaminhando para o final desse bate-papo, mas tem umas coisinhas que eu ainda queria explorar aqui antes da gente finalizar, né? Primeiro dizer, Sérgio, que esse projeto que vocês montaram e está em curso, né, de produção, eu sempre me senti incomodado com o fato do isolamento cultural do Brasil, né? Porque nós somos muito bons nessa área, talvez melhores do mundo, né? A cultura brasileira, a música brasileira e tudo que cabe nela e tudo que está ao redor desse universo da cultura, cinema, literatura, artes em geral, teatro, enfim, tudo que faz parte da cultura brasileira, né? E como a gente gosta de falar aqui, a gente sempre fala isso, né, Leonardo e Sérgio, o melhor do Brasil, né? E é mesmo, né? Sem sombra de dúvida, né? Mas sempre senti um certo desconforto desse isolamento do Brasil, de não dialogar, de não fazer pontes mais firmes com os países que falam a nossa língua, né? Países da África e com Portugal. Acho que essa é uma iniciativa que vem numa hora muito boa, num momento estranho do nosso planeta, né? De polarização, de uma extrema-direita que é contra tudo isso, né? No mundo, não só aqui, mas que é contra tudo isso no mundo, contra esse tipo de iniciativa, esse tipo de entendimento, de diálogo, de debate, né? Então, acho que essa coleção ela vem num momento histórico muito significativo. Então, que a gente consiga trazer aqui para o Brasil os artistas de Portugal, como você já noticiou no começo desse bate-papo, falando da Teresa Salgado, né? Que é a grande cantora do Madre Deus, uma das bandas mais importantes da música contemporânea europeia, né? A banda de Portugal, Madre Deus, ela foi a primeira vocalista. Madre Deus existe hoje numa outra formação, mas a Teresa tem uma carreira solo, uma artista brilhante, e o Sérgio nos deu aqui em primeira mão dizendo que teremos um livro sobre Teresa Salgueiro, né? O que é ótimo. E teremos sobre outros artistas portugueses e talvez, quase com toda certeza, também da África, e talvez até de outros lugares, como Estados Unidos, né? Muito bem. Queria ler mais um trechinho aqui para a gente comentar, antes da gente dar boa noite aqui para as pessoas que passaram por aqui. Tem um trecho aqui, Sérgio,
Charles, posso só falar uma coisa rapidinha antes? Vale. Desculpa, eu tenho uma coisa importante para falar. Primeiro, que essa provocação lusófona veio do Charles, quer dizer, a gente tinha uma inquietação muito grande de não fazer um trabalho de via única, quer dizer, eu sempre me preocupo muito com isso. Você levar, a gente foi brincando que tem uma certa coisa brasileira, às vezes, de ser uma invasão dos bárbaros, né? Você leva a sua cultura, nós falamos que nossa música, é a melhor música do mundo, nós estamos levando, a gente não quer ouvir nada, a gente quer só mostrar, pronto. É legal você gerar diálogos, é legal você estar mostrando, mas também estar ouvindo também, você está gerando trocas e diálogos. A gente começou a conversar sobre isso e o Charles levantou a questão, falar, mas poxa, há uma África lusófona tão importante, a Angola, Cabo Verde, Moçambique, a todo esse pessoal, há uma música e uma manifestação cultural tão importante, não vamos nos restringir a ser só a mão dupla, vamos transformar a via em campo, né? Vamos fazer vamos abrir esse negócio. Isso foi uma provocação maravilhosa, tem gerado frutos internacionais, porque tem um interesse gigantesco entre, inclusive, os portugueses e também a turma da África em gerar essa bibliografia que falta. Não tem esses livros estabelecidos, tirando um ou outro cantor, falta muito material, então é uma ação lá fora também, não é uma ação só de trazer para cá, mas é uma intervenção também lá fora, quer dizer, você gerar uma coleção dessas, mesmo de música portuguesa, são poucos os músicos portugueses que possuem livros ainda em relação à importância da música portuguesa. Em relação à música africana, muito mais ainda uma memória a estabelecer, uma memória a trazer à tona. Então foi muito importante, foi uma provocação muito boa. Eu sou muito grato a isso. E a primeira coisa, não, a primeira coisa e a segunda coisa é a América Latina, que eu acho que realmente vai ser uma outra provocação maravilhosa. Quer dizer, essa troca com nossos, sabe, tipo, só para contar uma historinha, devolvo, assim, tem no texto da apresentação da Elza, o Lixote fala que a Elza é a melhor do Brasil, porque ela como diz o Caetano na música do samba, o que transforma, né, é filho da dor e vira prazer, né, que consegue transformar a dor, né, tipo, consegue fazer essa... O poder transformador, né? É o poder transformador. Exatamente. E daí a gente está fazendo um livro do Vitor Jara, que foi feito pelo Jorge, que é um parceiro antigo dele e tal, um parceiro de vida dele, compositor junto, tudo mais. E o ensaio se chama O Sorriso de Vitor. E é maravilhoso, porque ele fala, cara, o Vitor já teve aquela morte horrível no estádio, né, aquele assassinato no estádio nacional e tudo mais. Ele fala como a gente tem que valorizar o sorriso, a vitalidade, a beleza, a grandeza da arte do Vitor, contra só aquele olhar que fica muito preso a uma tragédia. Quer dizer, a gente não pode se prender a isso, né? A gente não pode se prender a esse momento. Né? O transformador está nisso também. Ele está nesse poder de transformar do futuro, mas esse poder de transformar da memória, de você trazer à tona outros elementos de memória que mostram que existem, né, que complexificam talvez um olhar meio caricato, às vezes, sobre um artista ou sobre uma vida de um artista por quem está de fora. Sim. Então eu fico muito emocionado, na verdade, de fazer parte desse projeto e estar com vocês nessa aventura, que eu acho uma aventura incrível, muito inovadora e que eu acho que vai gerar encontros incríveis, culturais mesmo, e políticos e de vida, e que é muito bom estar com vocês aqui. Acho que era essa a minha fala. É o que eu queria falar, Diego, já vou passar para o Lixote, já estamos quase finalizando. Fico muito entusiasmado com esse projeto, né? Já falei isso aqui, e acho, quando eu esqueci de citar um outro lugar que eu acho assim, que é importante a gente citar nesse assunto, que é o isolamento. Né? Nosso isolamento não é apenas em relação aos países que falam nossa língua, mas nosso isolamento é em relação ao continente que a gente está. Nós temos um isolamento completo do que acontece na Argentina, do que acontece no Chile, do que acontece no Uruguai, quando isso não existe da parte deles. Né? Eles acompanham a música brasileira, a cultura brasileira, sobretudo a Argentina, sempre acompanha. Tem um trecho aqui do seu ensaio, Sérgio, que você fala da fase que Elza Soares viveu na Argentina e foi apresentada a Astor Piazzolla, assim, e conviveu com Astor Piazzolla, que foi um cara que sempre amou a música brasileira, se relacionou com artistas brasileiros, Astor Piazzolla, né? Enfim, no momento que a Argentina tinha, alguns artistas argentinos tinham uma postura difícil para o trabalho dele, não aceitava a renovação do tango. Parece que naquele período o Astor Piazzolla era melhor compreendido no Brasil do que no seu próprio país, que era a Argentina. Então espero que essa coleção ela traga também
artistas argentinos, uruguaios, chilenos, colombianos, enfim, que a gente consiga abrir um braço para a América Latina com os cadernos de música. Né? É isso que eu queria dizer para vocês aqui, para a gente considerar isso aqui. Né? O Pedro está presente aqui e acabou de notar que a Elza praticamente estreou na Argentina, né? Aquela turnê, inclusive, uma turnê problemática, mas é uma história muito bonita que a gente conta, aliás, aí já é o teaser que a gente conta, aliás, no livro da Elza, na coleção Cadernos de Música. Ela morou na Argentina, morou na Itália, ela teve que morar na Argentina. Né? Essa história vocês contam no livro, a gente não vai contar porque compre o livro para saber, porque é muito bom. E, por outro lado, também teve que viver na Itália, né? Isso está na minissérie que está aqui, por conta da perseguição que estava sofrendo aqui, na época que vivia com Garrincha. E lá na Itália, Elza e Garrincha ficaram amigos de Chico Buarque e Marieta Severo. Então, é genial isso também está aqui no livro, né? Foi abordado nesse ensaio, né? Rapazes, considerações finais antes da gente dar boa noite aqui para todo mundo, por favor. Eu queria, assim, saudar essa parceria do Espaço Afluente com Cadernos de Música, que eu acho que são dois lugares, dois espaços em que dois desejos de fazer cultura, dois desejos de lançar luz sobre cultura, se encontrando. Eu acho isso muito bonito. É sempre uma oportunidade, é sempre um prazer e eu aprendo muito conversando com vocês e a gente recebendo esses convidados. De 15 em 15 dias a gente vai estar aqui. Então, cheguem, teremos convidados falando dos outros livros da coleção, e que é uma coleção que aborda de artistas que estão começando agora. Assim, a gente tem um livro dedicado a Ana Frango Elétrico, uma artista talentosíssima, já consagrada em seu lugar de consagração, como artista de 20 e poucos anos, e Vinícius de Moraes, Elza Soares. Então, é muito assunto, como essa música brasileira, que é muito assunto. E de 15 em 15 dias, agradecer ao Charles por essa condução sempre elegante e sagaz. E até a próxima. Como eu disse também, é isso. Eu acho muito emocionante estar aqui de volta com o Cadernos de Música, um projeto lindo. Eu tenho muito orgulho do projeto e acho que o projeto cresceu e tem crescido nessa inquietação de todos nós em gerar diálogos. Então, um diálogo como hoje, acho que está na base do nosso projeto, né? Nós queremos, acima de tudo, dialogar, conversar, trocar ideias, gerar ideias e repercutir em torno, como diz bem o Lixote, da música com muita paixão, porque só com paixão dá para compreender completamente a música. Então, eu acho que só felicidade por aqui, de estar aqui hoje com vocês. Muito bem. Então, muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Muita gente passou por aqui, muita gente voltou, né? Lembrando que esse bate-papo aqui de praticamente 2 horas, ele estará salvo no Instagram aqui do Espaço Afluentes e também no canal do YouTube do Espaço Afluente. Então, se você quiser rever trechos desse bate-papo aqui, é só você acessar esses dois canais, tá certo? Agradecendo aqui ao Sérgio, agradecendo Leonardo Lixote, agradecendo a editora Azog, agradecendo aqui o Espaço Afluente, desculpe, e convidando vocês para a próxima live, o próximo bate-papo, Vozes Afluentes, na verdade é o nome desse espaço, desse evento aqui, daqui a 15 dias, tá certo? Muito obrigado a todos, obrigado a vocês, e até o próximo encontro. Tchau, rapazes. Valeu. Vamos lá? É isso aí, valeu.